que projeto ele te traz um grande benefício, que é a parte de recorrência. Por mais que quando a gente fala de SaaS, Sim. por exemplo, né, tecnologia, a gente está falando de outro tipo de recorrência, mas o projeto ele te traz esse efeito composto que você adquire o teu primeiro cliente, ele gosta do teu produto, ele vai lançar mais um empreendimento, ele vai te contratar novamente. Nesse meio tempo, você já adquiriu mais um cliente que vai gostar do teu produto, vai lançar um novo empreendimento. Exato. O efeito composto disso ao longo dos anos traz um resultado tal que você não precisa talvez de um setor comercial tão ativo se você quer trabalhar com a tua carteira de clientes atual. É só fazer um bom trabalho e trabalhar o LTV, né? Cara, Que é o Lifetime Value. Lifetime né? Value. E já usando os termos startup, o teu CAC basicamente é zero depois de um certo tempo. Né? CAC, custo de aquisição de cliente, chega um momento que você tem um custo muito alto para você adquirir aquele cliente, para trazer para dentro. Cara, faz muito estudo, faz muita reunião, chega um determinado momento que você já tem uma garantia que se aquele cliente lança 5 empreendimentos por ano, 3 são seus. Né? E muitos clientes acabam pulverizando para não concentrar tudo apenas num escritório. Então você já começa a poder contar com isso e você traz um conceito que eu gosto de trazer para dentro das empresas, que é a previsibilidade comercial. Fala aí, arquiteto Júlio na área. E começamos mais um ICTech, aquele podcast de tecnologia na arquitetura, engenharia e construção. E hoje aqui nós vamos bater um papo sobre gestão ágil. Eu tô aqui com Christian Caon. Seja bem-vindo ao ICTech. Pô, Júlio, brigadão pela oportunidade aí, obrigado pelo convite. Show de bola, Christian. Para quem não conhece o Christian, pessoal, ele é sócio fundador e presidente do conselho da CSE Estruturas e fundador e CEO da Desker. É isso aí. Com mais de 13 anos de experiência na engenharia de estruturas e 3 anos em tecnologia. Primeiro, Christian, como é que isso aconteceu na sua vida? Na verdade, foi tudo meio que um acidente, né? Quando eu entrei na faculdade de engenharia civil, isso a gente está falando do ano de 2011, né? Imagina, o perfil do engenheiro, a gente já vai para engenharia depois do segundo grau porque a gente gosta de matemática, né? E no segundo dia de aula, literalmente, cara, segundo dia de aula, a gente tinha uma aula de português. Lá em Chapecó, eu sou de Chapecó, pessoal, para quem não me conhece ainda também. A disciplina de português era leitura e produção de texto. E uma professora de português, ela passou na coordenação do curso e ela ouviu falar que o mercado estava precisando de calculista de estruturas. Imagina, eu ainda nem sabia o que era calculista. E naquele momento eu sempre tive o meu pensamento muito baseado assim, cara, eu preciso ir para onde o mercado está querendo gente. Né? E naquele momento uma professora de português me deu a deixa que eu ia ser calculista no futuro. E a minha primeira empresa realmente foi a CSE Estruturas, né? A gente tem a empresa aí desde 2018. Hoje eu sou sócio fundador, eu sou o único fundador, mas hoje eu tenho outros 2 sócios, né, que cuidam lá da operação. E longa história curta, a gente conseguiu desempenhar um papel bastante bom nessa parte técnica, né, da parte de estruturas. A gente ganhou um mercado muito rápido. Não foi fácil no começo, porque normalmente o pessoal de estrutura está vinculado com pessoas um pouco mais velhas, né? Lá em Chapecó o pessoal costuma dizer que tem que ter cabelo branco, né? E aí aparece eu com a cara de 15 anos de idade, aí você já imagina como é que foi o começo, mas o nosso produto realmente foi muito bom e a gente foi ganhando espaço. E aí que foi assim a minha entrada, logicamente, né? Não falei da parte de estágio, né? Mas tive toda essa construção para chegar mais ou menos até hoje nessa parte da CSE Estruturas, onde hoje eu sou um pouco mais fora de produção em si, mas ainda dentro da empresa, a parte de gestão, conselho, a gente acabou estruturando um conselho, né? Então eu acabei ficando como presidente, o que abriu espaço para eu entrar na Desker, que aí é outro assunto que a gente vai explorar bastante hoje, né? Legal. E há uma curiosidade. Quando você... Em Chapecó, porque eu não conheço tanto Chapecó, mas como que hoje é esse mercado lá? Primeiro, só curiosidade na parte de estruturas. Perfeito. Porque... Sabe que é um mercado bem conservador, né? Ele sempre fez da mesma forma, concreto armado, no Brasil é assim. Queria entender um pouquinho assim, quando você entrou nesse mercado em 2018, qual foi o seu desafio, primeiramente? Entendo que tem a questão da experiência, porque você é jovem, e aí você entra num mercado conservador, num mercado que geralmente contrata pessoas que são... pelo fato de ser jovem facilitou, foi um desafio. E como que foi essa composição, né? Como que isso tomou corpo como empresa? E eu acredito que você também trabalha com BIM lá. Com certeza.
O BIM, inclusive, já vou começar pelo final da pergunta, né? O BIM, inclusive, nos ajudou bastante, né? Porque Santa Catarina, como um todo, é um estado bastante aberto para inovação e tecnologia. A gente sempre sentiu essa abertura, o pessoal sempre gostou bastante da BIM ou outras formas de inovação, por mais que BIM também não é uma inovação tão nova assim, já vem de bastante tempo, né? Mas lá no começo, por mais que a CSE, só fazer esse disclaimer, né? Por mais que a CSE tenha sido fundada em 2018, eu trabalhava já com estruturas desde 2013. Então eu já vinha de um background de estrutura, né? Sendo estagiário numa empresa, depois fui engenheiro responsável pelo setor de estruturas numa outra empresa. E Chapecó em si é uma cidade pequena, né? E mesmo sendo pequena, hoje tem pouco menos de 300 mil habitantes, sempre foi referência lá na região oeste de Santa Catarina, e o meu nome sempre ficou muito vinculado a estruturas, então isso ajudou bastante a conseguir ganhar mercado, porque aí eu formei em 2016, os meus amigos que lá da faculdade conhecidos começaram a ir para as empresas, né, e o pessoal já sabia que eu era o cara da estrutura, digamos assim. Aí ficou um pouco mais fácil entrar no mercado, porque quem estava me contratando estava recebendo um cochichinho aqui do lado de um possível colega ou algum conhecido meu de que, vai no Cris lá que ele manja de estrutura, pelo menos na faculdade ele era o nerd da estrutura, né? E aí facilitou bastante, mas ainda assim é um mercado que precisava mostrar alguma coisa para compensar a falta de idade, mas ao mesmo tempo foi uma história bem sucedida. Eu usava algumas estratégias no começo, né? Então, por exemplo, lá no começo eu fazia projeto, não digo de graça, mas eu fazia um primeiro estudo no risco mostrando assim, cara, você me contrata se você gostar do que você tá vendo, né? Então, era uma forma que eu encontrava de pelo menos conseguir entrar numa incorporadora, né? Hoje, quem sabe a gente tenha, sei lá, 70% do mercado lá da região, né? Então, e eu tava até comentando agora aqui com os meninos aqui no começo que isso vai te levando para outros mercados, como é o caso do mercado aqui de São Paulo, né? Hoje a gente tem uma penetração bem legal aqui no mercado, na parte de estruturas também, e sempre no boca a boca. Sempre o produto sendo o led growth, digamos assim, né? Usando já os termos de startupeiro, né? Mas sempre crescendo a partir do produto. Então, um cliente vê o teu produto, gosta dele, indica para um próximo e sempre num caminho orgânico, mas ao mesmo tempo sustentável, né? Então, até dica que eu deixo pro pessoal, né? Quem tem essa barreira muitas vezes como no meu caso era pouca idade, tem que ter uma compensação de um outro lado. Do nosso lado compensou o produto. Perfeito. Não, e não só isso, eu falo assim, cara, tem melhor cartão de visita do que retorno do investimento? Perfeito. É isso então, aí. quando a gente fala sobre ROI, né? Assim, os outros falam, pô, mas por que caro? Porque dá ROI, cara. Porque dá resultado. Porque, assim, tudo que é bom dá resultado. Exato. Agora, se o cara cobra caro e não entrega resultado, na verdade, ele pode até penetrar o mercado, mas ele se queima. Tem muitas empresas que a gente já conversou que, infelizmente, às vezes, eu falo assim, vende demais e entrega menos, né? Então, eu sempre falo, vende o básico e entrega mais. Perfeito. Eu sou justamente dessa opinião. Até porque você citou falando de ROI, né? Você citou um ponto legal que eu gosto de bater nessa tecla também. Que caro é tudo aquilo que não te dá ROI. E caro não está diretamente associado a uma cifra financeira. Então, por exemplo, um projeto custa 100 mil reais. Isso é caro ou barato? Velho, depende. Os 100 mil, a gente não está falando de uma garrafa de Coca-Cola que é uma commodity, que é a mesma em todos os supermercados que você for. Não, estamos falando de um projeto, então você tem que entender o retorno que aquilo vai te dar, né? A gente sempre bateu muito nisso. E também tem aquilo, o pessoal fala assim, é caro. Eu falo, então experimenta a ignorância. Exato. Que aí você vai ver o que é caro. Porque às vezes o cara, principalmente falando no mundo de estrutura, cara, qual que é o pior que pode acontecer contratando um projeto errado de estrutura? Cara, pode vir ao óbito, pode vir... Imagina uma família, enfim, quem tá morando numa casa, aconteceu um problema grave. Quanto que isso vale? Exato. Né? Então, eu acho que quando eu falo isso também para os nossos clientes, eu falo, cara, envolve muito quando você constrói uma marca, né? Mas, assim, um dos pontos, a responsabilidade. A gente que lida com projetos, a gente tá vendendo responsabilidade também, né? Não só uma solução de projeto, etc., mas também a gente entrega o nosso nome, né? Porque ali envolve muitos fatores, é isso que eu falo, é o que diferencia muito o amador do profissional. Porque o amador, ele fica tentando. O profissional, ele erra, aprende, mas ele vai crescendo, né? Então, eu acho que isso é... Um efeito composto, né? É um efeito composto. Porque, cara, toda vez que a gente erra um erro novo, eu fico feliz, cara. A galera fica, poxa, minha gente, isso é novo, então pra mim tá ótimo. Eu comecei também a empresa em 2018.
Então eu entendo o desafio que a gente passou por pandemia e etc. Então é resiliência o tempo todo e tá cercado também de um bom ambiente. Né? E projeto, eu costumo dizer, né, Júlio, que o pessoal pode concordar comigo talvez, que projeto ele te traz um grande benefício que é a parte de recorrência. Por mais que quando a gente fala de SaaS, por exemplo, né, tecnologia, a gente está falando de outro tipo de recorrência, mas o projeto ele te traz esse efeito composto que você adquire o teu primeiro cliente, ele gosta do teu produto, ele vai lançar mais um empreendimento, ele vai te contratar novamente. Nesse meio tempo, você já adquiriu mais um cliente que vai gostar do teu produto, vai lançar um novo empreendimento. Exato. O efeito composto disso ao longo dos anos traz um resultado tal que você não precisa talvez de um setor comercial tão ativo se você quer trabalhar com a tua carteira de clientes atual. É só fazer um bom trabalho e trabalhar o LTV, né? Cara, que é o Lifetime Value. Lifetime Value. E já usando os termos startup, o teu CAC basicamente é zero depois de um certo tempo. Né? CAC, custo de aquisição de cliente, chega um momento que você tem um custo muito alto para você adquirir aquele cliente, para trazer para dentro. Cara, faz muito estudo, faz muita reunião, chega um determinado momento que você já tem uma garantia que se aquele cliente lança 5 empreendimentos por ano, 3 são seus. Né? E muitos clientes acabam pulverizando para não concentrar tudo apenas num escritório. Então você já começa a poder contar com isso e você traz um conceito que eu gosto de trazer para dentro das empresas, que é a previsibilidade comercial. A pior coisa para um escritório é você não ter certeza de quando você vai fechar de projeto, que você não sabe quanto vai ter de produção, aí não sabe qual equipe você mantém, e você tem que estar sempre na rua buscando um novo cliente, porque o velho te deu um churn, que saiu, e aí você não tem essa cadeia, né? Sim. Então o projeto tem essa grande vantagem. E quando o cara trabalha bem isso, a gente consegue ver com muitos clientes nossos, né? Que é uma curva, a curva de projetos, ela é uma curva do longo prazo. Como você falou, o cara às vezes fazia 4 projetos no primeiro ano. No outro ano ele faz 6. No outro ano ele faz 8. É um efeito bola de neve. Muito. Que o que ele tem que garantir é a entrega. Que o maior problema que acontece das empresas que não sobrevivem 5 anos é isso, cara. O cara vende um produto, infla a operação, porque uma coisa que eu sempre converso com os meus colegas empreendedores é assim, cara, margem. Margem é rei. Exato. Não adianta você ficar discutindo, eu faturo X milhões. Eu falo, cara, o que interessa é margem. Quanto que é a sua margem? É abaixo de 30%? Isso é bem arriscado. Então, porque a margem de serviço é o que é mais interessante para nós, né? Porque com certeza. A gente vive de mão de obra humana. A gente não vive de software, né? Então, exato. Nesse caso, então, é o que você falou, né? Depois eu quero também a gente começar a falar da Desker, mas quando a gente compara até como que surgiu, agora já trazendo a pergunta, como que te deu o estalo, fala, cara, vou desenvolver um software de gestão. Como que nasceu esse insight? Vamos voltar um pouquinho. Então, estamos falando do ano de 2022. Nosso escritório já estava num ritmo de crescimento muito legal. Mas ainda a gente estava cometendo um erro que eu vejo que muitos escritórios... Não é um erro. Não vou chamar de erro porque cada um tem a sua forma de fazer. Mas quem sabe uma prática não muito boa, que era uma concentração de informações, de fluxos, muito na minha pessoa. Até aquele momento eu não tinha outro sócio, eu era o único sócio e a CSE era a minha única empresa, então eu estava naquela... Até então nada tinha acontecido. E algo aconteceu. Em 2022 eu tive um problema de saúde muito sério, né? Eu tive um negócio chamado hérnia de disco. Hérnia de disco, para quem já passou por isso, é talvez... uma das piores dores que o ser humano pode sentir, assim. E isso, longa história curta, fez com que eu ficasse de cama por 21 dias. Literalmente de cama, assim. Eu tinha que pegar o meu notebook no colo, deitado na cama para fazer reunião com o cliente. Eu dava um disclaimer, eu falava, cara, eu tô de cama, vou conseguir te atender, porque de cama eu não sentia dor, tomando morfina de 4 em 4 horas, pra você ter uma ideia. Aí eu operei, e nesses 21 dias pré-operação, eu refleti muito. Porque eu pensei, cara, eu tô aqui de cama agora e a minha gestão, a operação tava rodando, mas a gestão não, porque tava muito comigo. E daí eu operei e quando eu voltei pro escritório depois da recuperação, que foi, graças a Deus, bem rápida, eu tomei uma decisão que, primeiro, eu ia fazer vesting com os colaboradores daqui pra frente que tivessem boa performance, né? E naquele momento eu já tinha uma pessoa, né, que é o Wagner, hoje meu sócio, que foi a primeira pessoa com quem a gente fez vesting.
Eu vou dando os conceitos aqui também, tá? Mas vesting basicamente, falando de um termo bem grosseiro, é você dar ações para a empresa, para colaboradores de destaque, desde que eles cumpram determinados pré-requisitos, né? Então é um stock option, na verdade, né? E a segunda decisão que eu tomei é que nós teríamos um sistema de gestão. Até então a gente tinha algo assim, meio que o que eu enxergo no mercado hoje, né? Você tem ClickUp com Asana, com Excel, com RD Station e tudo meio misturado, sem se conversar. Isso. E tudo sem um fluxo pré-definido. E naquele momento, tinha tido uma empresa de tecnologia lá de Chapecó, que o nome dela é Amplimed. Eles eram gestão para clínicas médicas. E eles tinham sido vendidos, tinham dado um boom de crescimento muito grande. E eu pensei, cara, se existe uma empresa de gestão para clínicas médicas, um software para isso, tem que existir um software para gestão de escritórios de engenharia e arquitetura. Essa foi a primeira visão que eu tive. Aí fui pro Google, gestão de escritório de engenharia e arquitetura. Encontrei uma coisinha aqui outra, mas não era bem aquilo que eu estava buscando. Eu fiz mestrado na UFSC, isso foi 2016, 2017, e eu tinha um colega meu da UFSC que era programador. E aí eu cheguei para ele e falei, meu amigo, tem um projeto aqui para você, porque lá na Federal, acho que aqui de São Paulo é assim também, o pessoal do mestrado de estruturas fala mais em código do que em português, né? Então todo mundo sabe programar, MATLAB, todas essas coisas. E aí eu cheguei para esse meu colega e falei, cara, eu tô com um projeto aqui para você, eu quero desenvolver um aplicativo para o meu escritório. Naquele momento eu não estava pensando em Desker. Naquele momento eu estava pensando em um aplicativo... No seu problema. No meu problema para resolver para mim. Eu acho que eu gastei uns R$2.700 com ele naquela época para fazer um appzinho, cara. Foi tipo muito barato assim. E ele me deu um MVP. E nesse MVP, a hora que eu olhei para aquilo, eu falei, cara, é isso que eu preciso. Validou, né? Validei comigo mesmo. Mas ao mesmo tempo, daí o empreendedor, a veia empreendedora sempre pulsa, né? Aí eu pensei, se eu tô com essa dor, outras pessoas também devem ter. Show. E naquele momento tinha um grupo de investidores que tinham nos procurado no ano anterior para investir na CSE. Porque eles começaram a ver placa de obra na cidade, a gente crescendo, eles procuraram para investir na CSE e eu declinei. Porque eu falei, cara, no final do dia o que a gente precisa não é dinheiro. Se você injetar 1 milhão na minha operação, vai ajudar, vou comprar um computador melhor, mas não é essa a resposta. É o smart money, né? Exatamente. E aí na CSE eu falei que não fazia sentido aqueles investidores estar dentro. E aí eu juntei as peças, eu falei, eu tô com um produto que pode ser que o mercado queira, com um investidor na mão, eu pensei, por que não transformar isso numa outra empresa, né? Naquele momento eu já estava descentralizando cada vez mais a produção e toda a parte da CSE de mim. E aí eu comecei a validar aquele MVP com aquele meu colega de mestrado com alguns parceiros nossos de projeto. Então a gente tinha escritório de instalações, escritório de arquitetura, toda essa galera que podia ter a mesma dor. E fui validando, ainda mostrando os fluxos, e eu fui adquirindo o que a gente chama de early adopters, que é os primeiros clientes que a gente vai ter na ferramenta. Cheguei para esse meu colega e falei... Só precisava fazer uma venda, né? Só precisava fazer uma venda, exatamente. Cheguei para esse meu colega de faculdade, de mestrado, e falei para ele, velho, nada contra, mas você não é um desenvolvedor, ficou muito legal, acertamos o projeto até aqui, daqui para frente eu vou precisar estruturar uma equipe profissional de desenvolvimento, porque isso aqui vai virar uma empresa. E aí surgiu a Desker. Só que a Desker lá no começo... ela era muito mais para ser um pequeno software de gestão para pequenos escritórios de engenharia e arquitetura. Era para ser isso. Eu costumo dizer que a jornada do empreendedorismo ela é parecida com você dirigir numa noite com neblina. Você vai indo para frente e você começa a enxergar mais longe. Logo lá atrás você não consegue enxergar tão longe porque o caminho está um pouco obscuro ainda, né? E a gente foi conversando com esses parceiros, foi começando a entender as dores do mercado. E aí foi o primeiro tombo que a gente tomou. A gente percebeu que muitas vezes alguns escritórios que não têm uma maturidade de gestão tão alta não demandam esse tipo de software. Ou seja, eles gostam da ideia de ter gestão, mas eles não se colocam na posição de gerir. Porque ainda não... Isso é interessante. Não, essa é uma sacada boa, porque é algo que eu vi ontem até no B-Fórum lá, que os caras falavam assim, não se apaixone pelo produto, se apaixone pela dor. O que quer dizer? A dor que você quer resolver, né? Perfeitamente. Porque a dor que você queria resolver era a gestão, né? Você fala, pô, o pessoal não... Se eu tenho essa dor, eu tenho essa dor. E só para trazer alguns pontos, que às vezes quem tá ouvindo o podcast, a gente já tá acostumado a falar alguns termos. MVP é mínimo produto viável, tá, pessoal? Então, às vezes ele fez o quê? Ele fez um protótipo, tem gente chama de POC, vai fazer um pedacinho, uma demonstração, validou, falou, pô, quer dizer que tem negócio. Aí você valida o negócio de duas formas. Ou você tem o primeiro cara que vai comprar o seu produto,
ou alguém que quer investir no seu produto, né? Então, foi esses dois formatos que você mapeia ali para você saber se está no caminho certo. Exatamente. E a primeira que você falou, muito mais importante que a segunda. Porque se tem alguém disposto a investir no ponto de vista de investidor, o investidor lá no começo ele falou para mim assim, cara, eu estou investindo no jockey, não no cavalo. Ou seja, uma empresa no começo, ele está investindo no empreendedor, não na empresa. Sempre. Porque ele viu em alguma coisa em mim, ele falou, cara, esse menino aí tá com umas ideias boas e eu acho que ele vai levar para frente. Talvez não essa ideia, mas se precisar ele pivota e vai para um caminho legal. Mas agora, passado esse momento que você conseguiu convencer, entre aspas, um investidor, que não é um convencimento, mas você levou uma ideia que ele gostou. Alguém tem que estar disposto a passar o cartão de crédito na tua empresa. E aí esse é o momento. Porque se não tem ninguém que compra o teu produto, por mais lindo que ele seja, ele não vale nada. Né? E a gente percebeu naquele momento que a gente precisava pivotar por uma primeira vez. Por quê? Porque a gente estava vendendo gestão para empresas que a principal dor não é gestão. Você conseguiu entender? Entendi. Por quê? Porque quando você tem uma empresa mais no início da jornada, ela não tem problema com gestão. Muitas vezes ela tem problema para adquirir os primeiros clientes. Ela tem problema em formar equipe. Ela tem problema que é o fundador e mais 2 pessoas. A gestão é quando você tem uma operação que já está demandando, né? Na verdade, eu entendi o que você quis dizer. Porque existem níveis de gestão, né? Exato. Existe a gestão comercial, a gestão de marketing, a gestão operacional. Quando a gente olha aquele famoso funil, né? Que tem numa empresa, né? Uhum. Que é o que a gente até adota, que é marketing, comercial e venda. E marketing, comercial e operação. E operação a gente sempre brinca, é o preço que você paga para entregar um produto. Quando você vai comprar um produto, ninguém se preocupa. Quem fez a caneca? Você quer a caneca, você quer o produto. Só que tem um monte de coisas por trás desse produto. Exatamente. E aí a gente conseguiu enxergar isso e talvez muito do que a Desker é hoje deve-se ao fato da gente nunca, parafraseando agora a frase que você acabou de falar, a gente nunca ter se apegado ao produto em si. Porque o mal do founder, né, na parte da tecnologia, é que você sabe toda a dor que você passou para formar um produto. E aí você pensa, cara, eu já me ferrei aqui noites virando e fazendo, e desenvolve, e testa e volta. Ficou o produto mais lindo do mundo. Não é uma verdade. Ele ficou apaixonado, né? Eu falo isso. Você não pode ser... Cara, você tem que ser um pouco promíscuo com a tecnologia. Porque se você olha pro seu produto, se apaixona por ele, muitas vezes alguém vem elogiar e fala, cara, eu não quero elogio não, cara. Elogio, deixa minha mãe me dar elogio. Fala assim, eu quero que você critique o meu produto, porque o que vai melhorar ele é a crítica, né? Digo, a crítica construtiva, né? Mas eu acho que é o que a gente está discutindo aqui. E o desafio de todo dia, como é que eu mato eu mesmo no meu negócio, né? Como é que eu mato eu mesmo no meu negócio? Exatamente. Porque se você não fizer isso, alguém vai fazer. Exato. E... Eu gosto de chegar para o cliente e dizer a frase que eu brinco com os nossos clientes é o seguinte, eu olho para o cliente e falo assim, a venda já está feita, eu só preciso saber o que eu tenho que te entregar para você me comprar. Mas a venda está feita. Sim. O que eu quero dizer com isso? Que opiniões de clientes, principalmente estratégicos, são muito bem-vindas. Claro, você tem que ter a tua convicção também do que você está entregando, porque existe o outro lado da moeda, existe o lado também da educação do mercado. Que é aquela frase, se não me engano, do Ford, talvez, que se ele tivesse somente ouvido as pessoas, teria entregue cavalos mais rápidos, né? E ele precisou, ao mesmo tempo, oferecer um produto disruptivo, que a palavra está um pouco banalizada, mas um produto diferente que faz aquilo de uma melhor forma, né? Então você também tem que ter a tua convicção. Porque, ao mesmo tempo, falando agora de gestão, se a gente ouve algumas empresas de como que elas querem que seja o produto, ela vai te dar um Excel turbinado. Perfeito. E ou até mesmo você vai na empresa, isso acontece muito aqui mesmo no escritório, a gente começou a prestar algumas consultorias de gestão. Porque o BIM, ele exige muito gestão e com processo. Certeza. Né? Que é pessoas e processo. E aí, quando eu vou conversar com a pessoa, eu falo, mas espera aí, me fala um pouco da sua empresa. Como que você controla o fluxo de caixa? Como que você monitora, controla as pessoas? Porque precisa de controle, não tem como. Sim, exatamente. Você tem que ter um controle. Quando eu digo controle, não é ficar ali como dono olhando o que a pessoa está fazendo. Não é isso que eu tô falando. Uma jaula, né? Não é isso. Eu tô falando assim, controle é início, meio e fim do projeto. Qual que é o custo? Qual que é a sua margem?
Quanto você está disposto a investir? E se aquele projeto voltar, como é que você lida com retrabalho? Como é que você faz aditivo? E você só vai batendo, né? Eu vou falando, ó. E como é que você faz gestão de tempo? Cara, e você quer implantar um software de tecnologia de gestão, mas você não tem um básico? Perfeito. Aí quando a gente brinca assim, né? Pô, mas cadê sua missão, visão, valor? Porque depois de muito tempo eu fui entender o que era isso. Não é uma coisa bonita pra estar na parede. Exato, não são aquelas frases que você deixa na entrada, né? Não, valor eu vou tomar um café com a galera e vou ver o que sai da boca deles, entendeu? É a cultura, né? É a cultura. Então, quando eu comecei a ver tudo isso, eu falei, cara, o buraco é bem mais fundo nas empresas. Foi o que você falou, né? A galera não quer... É igual inovação, né, cara? A galera quer inovação, mas não quer inovar. Exato. E isso, se a gente for parar para pensar, tem em várias áreas da nossa vida, né? Sim. A gente muitas vezes gosta da ideia de ter, mas não quer pagar o preço por. Sim. E... Enfim, a gente pivotou uma primeira vez o produto. Na verdade, a gente pivotou o produto 2 vezes, né? Para chegar no produto que é hoje. E aí, o que a Desker é hoje, né? Hoje nós somos um software de gestão de projetos. A gente continua atendendo todos os mais diversos tamanhos de escritórios de engenharia e arquitetura, porém com produtos que têm fit com cada tamanho de escritório. Porque a gente entendeu que a gente gosta de separar os escritórios, por mais que não seja o mais recomendado, mas internamente a gente separa os escritórios por número de colaboradores. Então a gente entendeu que um escritório de até 5 colaboradores, por exemplo, tem uma dor específica. Escritórios de 5 a 25 tem outra dor. E aí de 25 até 50 é muito parecida com a dor de escritórios de 50 a mais, né? E hoje no Brasil a gente está falando de 120 mil escritórios de projeto. É o número que a gente levanta diariamente, né, para bater, mas a gente está falando de 120 mil escritórios de projeto, pelo menos que a gente consegue mapear, né, com o CNPJ, tudo certinho. E cada faixa desse número tem uma certa dor. Então a gente teve que entender qual é a principal dor de cada faixa e como a gente adequa o nosso produto a ela. Por mais que o nosso produto hoje está muito mais voltado para escritórios 25+, né? Mas ao mesmo tempo a gente tem as versões mais light para esses escritórios menores, né? Pelo menos menores, para ir desenvolvendo junto com eles. E nesse meio do caminho a gente fez um segundo produto que é muito parecido com o primeiro, né? O motor é o mesmo, só muda algumas funcionalidades, que é para incorporadoras. Porque a gente percebeu, né, e por incorporadora, entenda, incorporadora, construtora, todo mundo que não é projetista, que está do outro lado da mesa, né? E é porque a gente entendeu que essas empresas também têm dores de gestão de projetos. Num primeiro momento, muito mais como eu vou gerir os meus projetos e os meus terceiros, os meus prestadores de serviço, para que eu consiga chegar num objetivo final. Então a gente tem incorporadora hoje que tem 85 obras em andamento, 85 projetos, no caso, em andamento, e ela precisa entender naquele cronograma conjunto dos 85, abrindo para cada um deles, quando que entra a arquitetura, quando que entra a estrutura, quando eu entrego cada coisa, e a Desker se tornou essa ferramenta. E é aquela questão do zoom também, né? Que a incorporadora consultora dá um zoom out, né? Ela dá aquele voo de pássaro, olha de uma maneira mais distante, a não ser que ela faça coordenação e gerenciamento, que aí ela vai ter que dar um zoom perfeito mais próximo, e aí você tem os projetistas que estão no microgerenciamento, né? Exatamente. A incorporadora normalmente diz quando cada coisa precisa ser entregue e o projetista recebe aquela demanda, preciso entregar as plantas de forma até tal dia. E ele internamente organiza a casa, porque não é somente aquela demanda que ele está recebendo. Está recebendo de todos os outros projetos que ele está trabalhando. Entendendo isso, a gente costuma fazer uma brincadeira que a Desker é o ClickUp da construção civil, né? Porque no final do dia, ser nichado ajuda bastante. Muito. E o ser nichado, para quem tem qualquer dúvida, ele não é que a funcionalidade é diferente. Então, se você for hoje um diagrama de Gantt, a gente está falando de umas dezenas, se não centenas de softwares que oferecem para você um diagrama de Gantt. Agora, o jeito que a gente usa o Gantt na construção civil é completamente diferente do jeito que uma empresa de software usa um diagrama de Gantt. Sim. Então, o nicho não está na funcionalidade, o nicho está nos fluxos. Coisa que você não consegue fazer em software genérico, vamos chamar assim, que atende várias áreas. Não, e aí tem duas oportunidades que eu acho que você já deve estar mapeando também. Que a primeira delas se eu tenho incorporador usando a software, e se eu tenho projetista, futuramente pode ter
uma ligação do macro para o micro, porque, por exemplo, a gente usa muito o ClickUp, e eu falo para todo mundo assim, gente, o ClickUp, ele é assim, é uma tela em branco. Toma aqui, ó, você pega essa tela em branco e você faz o que você quiser. Para pessoas que têm um gerenciamento, quer montar um RP, quer se organizar, é uma baita ferramenta. Agora, se você quer buscar já um produto nichado, talvez não seja a melhor ferramenta. Não é a melhor. Porque você vai ter que primeiro criar todo... A gente demorou acho que uns 3 anos para criar uma metodologia no ClickUp que funciona para SPBIM. Tem muito escritório que já chegou para mim e falou, Júlio, você consegue aplicar a mesma metodologia e fazer aqui no meu escritório? Eu falei, claro, se vocês trabalharem como a SPBIM, serem que nem a SPBIM, ter a cultura da SPBIM. Se eu trabalhar na sua empresa, aí a pessoa, então nunca vai acontecer. Então, não tem como. Você vai copiar um core de uma empresa e vai colocar na sua. Então, assim, o legal é que eu falo assim, o ClickUp ele é complexo. E ele te dá multifuncionalidades que talvez você não precise. Exatamente. Então eu falo para a pessoa, você quer buscar um software brasileiro, trabalhar em real, etc., faz mais sentido, de repente, porque você está buscando pro seu nicho, que é onde eu falei que você acertou muito, porque... E outra, acho que uma coisa legal é que você vem do skin the game, né? Então, exato. Você usa no seu dia a dia a ferramenta. É sua ferramenta. Eu sou o primeiro cliente dela, Você né? é o primeiro cliente dela, então você vende esse produto, que é mais ou menos o que a gente faz aqui. Muitas vezes eu tenho um cliente, quero desenvolver um treinamento porque não tem, eu vou lá e faço treinamento. Aí eu vou lá, esse treinamento, tento oferecer para o mercado. O mercado validou. O mercado validou, quer dizer que eu estou trabalhando com aquela metodologia, com aquela ferramenta. Que é a nossa tríade, que é pesquisar, ensinar e trabalhar. Então, quando eu falei desses 3, eu falo, mais um entrou pro nosso pocket, sabe? Pra nossa estrutura. E todo ano é assim. Esse ano eu coloquei, acho que, 16 novas metodologias que a gente vai incorporando. Pô, que legal. Então, é complexo, entendeu? Assim, só que se a pessoa tem uma ferramenta que proporcione para ela isso, igual você falou do Gantt. Do Gantt pra gente foi uma luta conseguir criar um Gantt, porque a gente tem um Gantt pro marketing, um Gantt para operação, e eu vou falar que dentro da operação a gente ainda tem produtos diferentes. Sim. Eu vou implantar BIM, coordenação, eu tenho S-Built, cara, e não dá para copiar e colar uma estrutura. São fluxos diferentes. São fluxos complexos. Aí eu falo, olha, se a sua empresa ela não trabalha com isso, aí sim, o ClickUp é legal porque você desenha o que você quiser. Que nem eu falei, é um quadro branco. Exato. Agora, se você trabalha com projetos, é melhor você buscar uma ferramenta de gestão, ter projetos. Né? E o que você falou faz total sentido do ponto de vista dela ser feita por alguém que trabalha com projetos. Então, a gente sabe a dor. Tem vezes que eu chego em alguns clientes, porque a gente, para clientes enterprise, a gente gosta muito de fazer reunião presencial, se tem a possibilidade, ou mesmo por vídeo, mas a gente não é aquela empresa self-service, digamos assim, né? Aquela empresa que você somente libera um acesso e a pessoa se vira. Né? A gente gosta de estar junto, a gente faz todo Isso não gera valor. Então, a gente gosta sempre de estar do lado, dando todas as diretrizes. E alguns clientes, eles acabam não sabendo que eu sou projetista também, e eles fazem algumas perguntas que eu respondo, e eles dizem, nossa, como é que você sabe isso? Então, é porque eu passo essa dor também, ou pelo menos passava no dia a dia. E voltando a esse assunto que você falou até do Gantt, né? Já entrando também no papo, já falando de métodos ágeis e toda essa parte, né? Porque quando a gente foi fazer o desenvolvimento de algumas funcionalidades da Desker, eu tive que chegar pro meu time e falar, gente, a gente concorre todo santo dia com essas empresas bilionárias do Vale do Silício. O ClickUp por si só deve ter levantado $1 bilhão em rodadas. Então, assim, na força bruta, a gente não vai ganhar deles. A gente tem que ser sincero, na força bruta você não ganha. Aonde que a gente ganha? E aí a gente começou a entender com os nossos clientes, e isso é muito você ser o tal do customer centric, né? Ou seja, toda empresa diz que é centrada no cliente, mas se o cliente fala um negócio para você que você tem que mudar metade do teu código, você vai realmente fazer? E aí que pega. Porque é outra coisa que gosta de dizer que mas não paga o preço para ser. Sim. Né? Todo mundo, hoje em dia é bonito, você fala, não, eu sou uma empresa baseada, centrada no cliente. Na teoria é bonito. Na prática, quando o cliente chega para você e fala, você tem que mudar todo esse fluxo. Aí você tem que ter o discernimento de saber se ele está certo primeiro, e segundo, se o fluxo que ele está sugerindo vai ser específico para esse cliente, ou você pode ajustar de uma forma que vai servir para todo mundo. Então, é essas coisas que a gente vai fazer uma curadoria, e a gente sempre foi muito bom de ouvir isso, de curar essas informações. E a gente
conseguiu fazer algo que outras ferramentas não fazem. Então, vou dar um exemplo, não sendo muito técnico, obviamente, mas já sendo, né? O pessoal chegava pra gente e falava assim, Christian, eu tô com um grande problema, que é o problema que eu enfrentava na CSE também, porque quem manja um pouquinho mais dessa parte de gestão de projetos sabe que a gente pode separar basicamente 2 grupos, né? Que são as metodologias convencionais, como é o caso do Gantt, um waterfall gigante, e metodologias ágeis, que daí é Kanban, Scrum, toda essa parte que é o outro lado da moeda. O Kanban e o Scrum, e essas outras metodologias ágeis, não foram feitas para a construção civil. Elas foram pensadas para o setor de tecnologia. Isso lá no início dos anos 2000. Eu particularmente descobri o Scrum assistindo aquela série Silicon Valley, que daí o pessoal tava tirando uma startup lá em casa e aí desenharam um Kanban na parede, ia pegando os post-its e ia passando pro lado, né? E aí eu pensei, cara, isso aí foi o ano de 2015, talvez 2016. E aí eu li aquele livro, mas li só alguns trechos daquele livro. É um livro super grande, acho que é Lean Thinking, alguma coisa assim. Eu li um que eu até recomendo o pessoal, chama Scrum, a arte de fazer o dobro das coisas na metade do tempo. Esse aí é sensacional. Acho que foi o primeiro também, né? Um amarelo, assim. É a Bíblia essa aí. E aí eu pensei, daí quando que a gente chegou nesse momento da Desker, eu já lembrava de tudo que eu tinha lido dessa parte, eu falei, cara, beleza. Mas o que os clientes precisam no final do dia é uma mistura do Waterfall com o Scrum. Concordo. Porque como é que funciona um projeto, pelo menos a nossa realidade, o que a gente vê com grandes escritórios também? Você fecha um determinado projeto, você tem um cronograma macro dele. Então, eu fechei hoje um projeto estrutural de um edifício grande. Beleza. Eu tenho um período que eu tenho que entregar o estudo preliminar, um período que eu tenho que entregar o básico. Então, eu tenho esse cronograma macro que eu posso fazer num Gantt, por exemplo. Os milestones, né? Suas milestones. Agora, eu sei que algum dia eu vou produzir a forma da cobertura. Quando? Have no idea. Não faço ideia quando eu vou produzir a forma da cobertura. E não adianta eu colocar no meu Gantt uma data de quando eu vou produzir a forma da cobertura. Ela não vai se cumprir. Então, o que a gente trouxe na Desker? Uma mistura dos dois. Eu planejo o macro em Gantt, ou em timeline, como você quiser, mas numa metodologia de um prazo um pouco maior. E eu planejo o micro por metodologias ágeis. Então, eu sei que eu tenho que fazer... Vocês sabem o que eu tô falando, né? Sim. Eu sei que eu tenho que fazer dentro daquele período e eu planejo sprints dentro daquele período que fazem com que eu cumpra aquele período macro. Você faz os pequenos pacotes. Eu também uso essa metodologia. Isso a gente fazia até no próprio post-it na época e depois a gente só digitalizou. Exato. Porque o que ele tá falando, pessoal, é assim, ó, basicamente, você vai fazer um planejamento de um projeto. Eu tenho uma fase do projeto que consolida até uma parte financeira que você vai receber, por isso que com certeza. A fase existe também para você conseguir receber e também porque existe um fluxo de informação que, por exemplo, como arquiteto, você faz o estudo preliminar. O estudo preliminar, ele vai pegar lá o programa de necessidades do cliente, o cara vai desenvolver um projeto com o mínimo de informação para validar layout, validar número de andares, validar partido. O cliente validou o estudo preliminar, ele vira uma base que nós chamamos para projetista. Aí vai para estrutural validar aquela informação, tem todo um fluxo de trabalho, depois volta para o arquiteto, ele compatibiliza, aí entra a instaladora, as instalações, e, enfim, aí vai indo, anteprojeto, alguns chamam de projeto pré-executivo, outros chamam de projeto básico, depois vai para o executivo, até o tal famoso LO, que é o liberado para obra. Então esses são os marcos, e aí você tem um percentual financeiro que você recebe de cada um deles. Isso, você pega no Gantt e coloca esses macros, que é o que o Christian está comentando. E aí depois a gente tem no micro, que aí o microgerenciamento, como se eu clicasse 2 vezes nele, eu entrei numa outra... Você entrou numa outra interface. Aí você tem um pacote de entregas que tem mini marcos. Exato. Que pode ser feito que a gente chama de sprint, que pode ser semanal, ou em alguns casos, algumas empresas trabalham com quinzenal. E aí a pessoa explode em... você tem que... Eu gosto de fazer, não sei se você já fez essa analogia de vir de trás para frente. Exato. A gente fazia esse planejamento direto na empresa de projeto de arquitetura. Tem que entregar tal dia. Vinha de trás para frente. A data é essa, inegociável a data porque envolve lançamento. Vinha de trás para frente, aí você falava, tá, agora a gente vem daqui para cá com as metas e não pode... não posso trabalhar mais que 8 horas, eu tenho que entregar naquele período. E aí é onde entra um desafio grande do BIM, né? Porque o BIM, como ele antecede muitas predecessoras, você tem que responder muitas informações antes, é quando você vê que às vezes o cara não ganha no tempo total do projeto, sabe? O projeto vai durar 1 ano.
Eu falo para ele, mas você ganha muito em qualidade nesse processo, informação e às vezes o cara não consegue reduzir tanto essa time. Só que eu acho que a maior dificuldade do pessoal tradicional é pegar as mesmas datas e adaptar o BIM. Então, E aí que muitas vezes não funciona. Então, primeiro a gente conversa com eles e fala, vamos definir primeiro os seus usos, tal plano de execução BIM, vamos definir que informação mínima você precisa para cada etapa. Uma coisa que eu consegui fazer com algumas construtoras, cara, eu eliminei muita documentação. Por quê? O ativo era o modelo. Então, muitas vezes eu falava, deixa a documentação pro executivo e pro projeto legal. Até então documenta no modelo. Não documenta no modelo. Deixa para documentar o modelo. Porque hoje eu estimei, não sei se você já levantou esse dado. Hoje a gente gasta, em média, empresas principalmente novas, tá? 40% em modelagem e 60% em documentação. Ah, faz sentido. A gente tem um número bem parecido com esse que a gente consegue extrair dos nossos clientes, digamos assim, dos nossos dashboards, né? Exato. E aí, quando esse cara começa a ficar maduro, que ele tá produzindo bem, boa gestão, porque influencia vários fatores, eu falo que o BIM é um dos, né? Porque tem cara que produz em CAD muito bem. Exato. Entende? Então o cara usa XREF, tem metodologia, etc. Bloco dinâmico. Então, eu já cheguei em empresas que conseguiram chegar em 60-40 e as que estão no ápice, 70-30. Então ele faz 70% modelo, informação, modelo, informação, modelo. E aí ele vai documentando paralelamente, ele dilui aqueles 30%. Quando ele chega na data de entrega... Então, nosso desafio nas fases de projeto é quando o cara define um marco na entrega de documentos, e aí quando envolve BIM, eu falo para ele dividir em 2. Ó, primeiro você entrega o modelo. Entendi. Valida modelo, documentação só no final da fase. Perfeito. E faz realmente sentido e claro, né? Tudo, o sucesso disso é o sucesso do time. Então depende também dos marcos serem realistas, né? Porque ao mesmo tempo você tem que ter um cronograma hábil para aquela metodologia que você está querendo trazer, né? Não, e um dos grandes desafios que eu chego na consultora é assim, você está disposto a negociar? Lata de lançamento eu não vou mudar, mas eu falo assim, você está disposto a negociar o fluxo de trabalho? Porque você está colocando de uma forma, um exemplo, tá, gente? Sendo bem genérico aí para quem é arquiteto e engenheiro, é assim, o cara colocava 20% no anteprojeto do tempo, depois ele botava 40% no projeto básico, ou no pré-executivo, e jogava 40% ou 50% no executivo, porque no CAD é onde demanda detalhamento, etc. No BIM não funciona dessa forma, porque a tal curva McLaren, famosa, etc. Ela inverte, né? Ela inverte. Então eu falo assim, eu não quero mexer na data de lançamento, que isso é inegociável, mas eu preciso negociar com você que eu preciso ter um anteprojeto melhor. Eu preciso ter premissas antes. Então, e aí dentro, quando eu separo, você percebeu quando o cliente ele era inexperiente, quando ele falava, me entrega documento e depois modelo. Nem sabe o que tá falando, né? Tá falando. É uma coisa. Aí sim, o ovo e a galinha você consegue distinguir ali, porque eu falo, eu preciso de modelo, e modelo bom para eu gerar um bom documento. Concordo. Eu fico pé da vida que às vezes o cara fala, vamos fazer um executivo, e aí vai mudar o projeto um dia antes da entrega e nem a documentação tá pronta. E a pessoa nem sabe os impactos que tem tudo isso. Não sabe a quantidade de horas, a complexidade. Porque eu falo, cara, por mais que seja um modelo digital, o BIM, cara, não é fácil você pegar o que tá no TEI e jogar na cobertura no TEI, entende? Tem uma complexidade de informações, tem macetes, tem hacks, mas não é a mesma... No CAD você apagava você só mudava o texto lá da planta tipo embaixo, 11º. Eu brinco, tem um slogan que eu uso que é assim... No CAD você paga no crédito, no BIM é no débito. Porque você paga a mudança do erro na hora, a consequência é instantânea no BIM. Não é só lá na frente, né? Que é o benefício também. Você apaga uma porta, sai da tabela, sai dos desenhos, é o benefício. Concordo. Mas também tem um lado, é uma faca de dois gumes, porque o cara pode olhar aquilo e falar, poxa, mas eu também, se eu tiver que mudar muito o projeto, às vezes não é nem uma edição. Eu falo que existem graus de modificação. Existe edição, criação, e deletar. Porque assim, igual no desenho, você está fazendo um desenho. Se eu mudo um ambiente aqui, eu tô com essa mesa, 2 cadeiras. Vou rotacionar, eu entendo que é uma edição de modificação. Rotacionar é possível, é rápido de ser feito. Leva segundos. Dá um rotate. Agora eu tô com esse ambiente que tem uma dimensão, que aí eu já vou trocar essa mesa por uma outra mesa, por uma quantidade de cadeiras, por uma outra localização. Não é modificação. Que afeta na porta, que afeta... Aí às vezes é até um novo projeto. Exatamente. Então é onde muitas vezes a pessoa fica num ciclo vicioso na gestão,
revisão. E o problema disso tudo é que às vezes você nem sabe que você tá... O ônus que tudo isso está te trazendo. É prejuízo pro escritório. E aí a gente percebeu justamente isso e você falou antes, Júlio, que você percebe pela frase que a pessoa fala quando ela tem maturidade da gestão ou não, né? A gente percebe, eu percebi já você falando algumas vezes, que sempre que você vai atrelar a produção, você fala em controle de horas. A gente na Desker percebeu que a maturidade de gestão do escritório está diretamente proporcional à noção que a pessoa tem da onde a distribuição de horas do seu escritório está sendo gasta. Porque vamos e vemos. No final do dia, nós prestadores de serviço, qual que é o nosso recurso? Aonde que a gente tá? Qual que é a nossa matéria-prima? É o tempo. É o tempo. A gente que conversa, eu devo conversar semanalmente com pelo menos umas 10, 15 empresas hoje. Já conversei bem mais, tá? Bem mais. E a gente percebe que não é uma prática, infelizmente, comum no mercado de computar horas. A gente, quem sabe que vive nesse mundo, né, as empresas um pouco mais high level, né, é comum. Mas se a gente sai um pouco dessa bolha, a galera não faz ideia quanto tempo está gastando num projeto. A galera não computa horas, não... E isso é extremamente prejudicial, porque no final do dia é igual uma metalúrgica não saber quanto aço está gastando numa determinada, né, num perfil. Então, a gente bate muito, a gente defende muito essa bandeira de controle de horas, né? E por controle de horas tem vários desdobramentos que saem disso. Essa semana mesmo, eu passei a semana toda aqui em São Paulo e a gente fez reunião com um cliente, né? Não vou citando nomes, mas um cliente, escritório de arquitetura gigante aqui de São Paulo. E basicamente o que ele precisa saber com a Desker. Eu gostei que eles simplificaram bastante, né? Ele falou, Christian, eu preciso saber um negócio bem simples. Eu preciso saber se o meu projeto dá lucro ou prejuízo. E aí a gente riu, obviamente, já sabendo que por mais que é só um número que eles querem saber no final, para chegar nesse número tem muita coisa envolvida. Sim. E você saber, então vamos lá, pensando matematicamente bem simples, para saber se o projeto deu lucro ou prejuízo, eu tenho que ter, saber os meus custos e bater com o valor do contrato. É simples de entender. Agora, eu saber os meus custos, eu preciso saber quantas horas foram gastas por cada pessoa em cada etapa, quanto custa a hora da pessoa, como é que eu rateio esse projeto nas despesas fixas e variáveis do meu escritório para ter a margem de contribuição. Então, eu estou falando um monte de pessoal de termo um pouco mais técnico, talvez, dessa parte um pouco mais financeira, mas o que eu quero dizer com isso? Que se você tem um escritório e no final do dia você não sabe se aquele projeto que você fechou está dando lucro ou está dando prejuízo, significa que você está vivendo meio que até que tem projeto vai rodando, né? E eu ministro algumas palestras de gestão ao longo do Brasil ultimamente e eu faço uma provocação pro pessoal, até eu tive com o pessoal da Cavalete aqui em São Paulo no Worklab deles. E tava cheio de arquiteto lá também. E eu fiz uma provocação no bom sentido, né? Eu gosto de dar essas provocaçõezinhas pra gente ir pensando, né? E eu falei, pessoal, quem aqui sabe se pode fechar a sua empresa amanhã? Porque o que eu quero brincar com isso, né? Como é que eu sei se amanhã eu posso fechar a minha empresa? Significa que eu tenho um fluxo de caixa projetado para o futuro e de quanto dinheiro eu tenho ainda a receber. E eu tenho uma produção já vendida para os clientes. Eu tenho horas da minha equipe já vendidas para o meu cliente. Eu tenho que saber quanto essas horas custam no futuro e, teoricamente, o valor que eu tenho a receber tem que ser maior, do que as horas que eu tenho vendidas. Senão, eu tenho 1 ano de caixa projetado para fora e eu tenho 2 anos de produção vendida para o meu cliente. Ou seja, eu nunca vou poder fechar minha empresa. Não, você vive num empréstimo eterno. Você vive só vai refletir no crédito. Como você falou, só vai refletir lá na frente quando você falar assim, cara, e agora o que eu faço com a minha empresa? Eu tô aqui com 70 anos e eu não consigo porque eu preciso fechar um projeto hoje para pagar o prejuízo do projeto do passado e você fica nessa roda eterna. Não, e aí você vai fazer igual eu conversei com um escritório que esses dias eu falei para ele, e aí, como é que tá? Dá pra gente falar de BIM e tal, que ele queria fazer implantação? Júlio, agora a gente consegue falar por quê? Porque o cliente cancelou o projeto, graças a Deus. Porra. Não, é porque ele tava tomando um prejuízo gigante. Entendi. E pra ele ele não sabia falar não pro cliente. Entendi. Que esse é um ponto também importante. Mas eu ia até trazer uma frase que eu acho que você conhecer Peter Drucker, né? Com certeza. Então, assim, você não sabe o resultado daquilo que você não mede. Exatamente. Então, cara, a gente, infelizmente, aí é uma questão cultural do Brasil. Tá generalizando, mas a gente vem de uma visão de um país que a gente não tem essa cultura do empreendedorismo,
é uma cultura que a gente estuda para trabalhar, né? Sempre, isso há muitos anos. Então, hoje, acho que poucos que estão ouvindo esse podcast, por que cresceu muito essas fintechs, essas empresas de tecnologia de educação e etc. Porque, cara, falta essa formação. Eu entendo que isso eu tô trazendo um recorte do dinheiro, né? Então, assim, olha, Sim. a pessoa não sabe quanto ela ganha. Tem gente que usa o cartão, eu falo assim, tem gente que vive na emoção, não na razão. O tempo todo, não, quem não parcela não se diverte, etc. São frases aí que o Instagram destrói essas pessoas, né? E aí eu falo assim, cara, até eu falei com uma funcionária ontem, falei, cara, sabe como que você tem que tomar decisão? E eu sou muito feliz na minha vida, assim, você pensa com a razão e executa com a emoção. Tem uma diferença grande de você pensar com a emoção e executar com a razão. Total. Porque você tem que saber, cara, quanto tá entrando de dinheiro, quanto tá saindo. Que nem eu falei, é margem, você tem que olhar. Toda vez, pra você ter uma noção, a gente quando foi fazer uma inovação do produto de curso, e cara, fazia uns 4 anos que a gente não fazia uma atualização financeira do valor do curso. E teve inflação. Inflação. Tua margem está sendo comida durante esses 4 anos. Exatamente. Então eu falei assim, putz, cara, mas como que eu chego pro mercado agora, competitivo, e eu vou aumentar o meu valor? Entende ou não? O preço, aí eu tô falando de preço. Falei, precisa aumentar a percepção de valor. Então foi uma provocação positiva com o marketing, porque nos fez sair um pouco fora da caixa. Pensar em um produto diferente. Como que eu agrego mais? Como eu entrego mais para eu justificar um custo, mas sem prejudicar aquele que já pagava aquele valor. Perfeito. É justamente isso. E isso. a gente se adaptou. Então, assim, isso vale para curso, vale para serviço, vale para qualquer coisa que você vende. Uma coisa, até aquele famoso ditado, o cara pega uma canequinha assim, ele vende, ele fala, ó, só essa caneca aqui, R$15. Você já viu esse meme no TikTok, tá assim, R$15. Aí ele pega a mesma caneca, bota num fundo de, tipo aquelas, negócio de cesta que você faz de café da manhã, ele bota naquela cesta, pega uma cadernetinha, uma canetinha, já foi para R$60. Aí ele fala, não, pera aí então, vou botar um Lindt, eu vou botar isso, uma carta com o nome da pessoa que vai receber, envelopou, foi para R$180. Vai agregando valor na tua proposta. O custo dele final era menos que a metade. O que ele fez? Ele juntou, né? Ele demonstrou mais valor agregado quando ele junta mais produto. E o que isso tudo tem a ver? Quando a gente vai falar sobre gestão, eu falo isso para as pessoas, existem questões da empresa em si, que nem você falou, o cara falou, eu dou lucro do prejuízo. Cara, arrepia, porque se o cara não sabe responder isso, ele vive no escuro. E até a galera muitas vezes fala assim, não, entrou R$100 mil esse mês no escritório e saiu 80, então minha margem é 20%. Não. Não é isso, né? Não é isso. E isso que você falou é uma provocação que eu gosto muito de você conseguir entender, porque a gente, deixa eu ver se eu vou lembrar agora, mas você pode vender commodity, você pode vender produto, você pode vender serviço ou você pode vender experiência. Então, a analogia que eu aprendi isso é o café. Então, se você for... o grão de café é a commodity. Você pode ser um produtor de café e vender o grão do café. Você vende uma commodity. O café moído no mercado, lá você compra aquele café já no mercado, é o produto. Uma cafeteria te servir um café é o serviço. A Starbucks é a experiência. Então você tem toda uma marca, toda uma experiência por trás que você não está indo lá pelo café. Você está indo lá pela experiência Starbucks ou outro café. Novamente o que o Júlio falou, o que isso se correlaciona com a nossa vida? Você precisa entender no teu escritório o que você está vendendo no final do dia, e isso aí faz com que você agregue valor para você conseguir melhorar a margem. Só que, ainda assim, você precisa medir para você saber se o que você está entregando está te trazendo a margem que você espera, né? Então, é muito legal ver, ao mesmo tempo, o que você falou é uma grande verdade, o mercado, a gente no Brasil não tem essa cultura, né, do empreendedorismo. A gente é treinado para ser técnico e não empreendedor. E eu também sou um pouquinho contra o pessoal que meio que bate que todo mundo deveria ser empreendedor, aquela coisa toda, porque também não é assim, também não é esse mundo, né? Então, existem empreendedores, existem bons colaboradores, né? O mundo tem esse equilíbrio, né? Não, sim, eu acredito, cara, antes de ter minha empresa, gente, eu falo isso para todo mundo que trabalha comigo, eu era um baita intraempreendedor. Exato. Eu empreendia dentro da empresa que eu trabalhava, porque eu me vendia. Então eu falava, cara, eu quero ser o melhor vendedor aqui dentro nesse sentido, né? Eu vendia, eu queria fazer o melhor trabalho, a melhor maquete, o melhor projeto. Eu gostava, acho que também tem essa questão, né? Você gostar daquilo que você escolheu ser, né? Porque... total.
era algo que eu sempre adotei. Falei, cara, não tem esse negócio de tempo ruim. Escolher arquitetura, quero viver de arquitetura, entendeu? Vou fazer dar certo. Quando você tem que virar uma noite trabalhando, se você não escolher o que você gosta, você não, Troca de profissão. Não se motiva, né? Não, e tá tudo bem. Esse negócio de empreender também, profissão, eu falo, cara, você fez estágio, não gostou, troca. Você não precisa... ninguém nasceu sabendo... Eu, desde pequeno, tem uma foto minha lá, pequenininha, depois eu vou tentar achar. Tô ali montando uma cidade... E eu falo assim, não é porque eu montei uma cidade que eu ia ser prefeito, entendeu? Mas eu posso usar aquela imagem e falar, o Júlio quer ser prefeito, o Júlio quer ser urbanista, o Júlio quer... Depende do ponto de vista. É a narrativa que você quer criar, né? É o marketing, mas assim, eu acredito que foi o que a gente conversou, né? Como que você caiu, né? Assim, é os caminhos que vão surgindo, as oportunidades. Exatamente. Porque você já gastou tempo, que eu acho que o ativo, cara, mais importante não é dinheiro, não é... Cara, é tempo. É o tempo. Porque tempo, infelizmente, você não compra de volta. Não volta, né? Não volta. Então, quando alguém fala pra mim, poxa, passei... Eu lembro disso, que eu trabalhei num escritório e o gestor falava assim, quando deu uma coisa errada lá no escritório, eu falava assim, cara, sabe o que me deixa triste? Eu falei, o que? Ele, voltamos 10 anos atrás. Não era o dinheiro. Ele quis dizer assim, a tecnologia, o processo, tudo. E aí eu vi aquele sofrimento, sabe? Assim, eu falava assim, cara, não posso deixar isso acontecer, entendeu? Quando eu abri o meu negócio, eu aprendi. Então, isso também é um momento importante. Quando você trabalha para os outros, é um momento que você tem de sobrar tempo, eu falo. Perfeito. Porque a gente que empreende, você viu, você falando, trabalha no médico com notebook ali, não tem... eu não sei quem vende esse glamour aí, cara. Porque eu até brinco com o pessoal que existem as hierarquias, né? Que você tem lá colaborador, aí você tem o cara que é autônomo, que ele ainda vende 100% do tempo dele, mas ele tem clientes, e aí ele tem o empresário, e aí tem o último nível, que é o nível que eu gostaria de chegar um dia, que é o investidor. Exato. Que o investidor aí realmente, acho que o pessoal confunde muito o empreendedor com o investidor, entendeu? E vendeu-se também um glamour... Por que a gente está entrando nesses assuntos, né, pessoal? Porque no final do dia, o que a gente quer como Desker é trazer essa visão de um pouco de gestão de business para setores que não são acostumados com business. Então a gente vai trazendo isso aqui já no podcast justamente por isso. E se vendeu também algum dia esse glamour que você falou, de que quando você chega nesse nível, você não precisa mais trabalhar. Eu quero sair da operação totalmente da minha empresa. Meu amigo... Bota o Elon Musk pra sair da operação da Tesla que você vai ver o que acontece. Sabe o melhor exemplo disso aí que você trouxe agora? Só pra quem tiver curiosidade, tem um filme, você deve ter assistido, eu tenho certeza, que é o Piratas do Vale do Silício. Com certeza. Ótimo. Que tem o Steve Jobs e o Bill Gates, né? E o Steve Jobs, ele não saiu da operação, cara. E aí o Steve Jobs a gente tá falando. Ah, não, mas... Cara, ele fazia os times, ele ficava ali o tempo todo em cima. O pessoal até ficava com raiva porque ele ficava muito em cima da operação. E era o CEO da Apple. Exato. Então, Elon Musk fica na fábrica até hoje, lá tem vídeo dele. Obviamente, ele não é tão operacional a ponto de ir no micro, mas ele fica lá melhorando o produto. É porque se o cara não tem curiosidade, igual você trouxe ali, né? O gestor chega e fala, Júlio, eu tenho tudo isso acontecendo aqui na minha empresa. É turnover, pessoa que tá saindo, não tem processo, é o caos. Aí eu até falo pra eles, vou te recomendar um curso aqui de uma empresa lá do Sul, que é do Marcelo Germano, super recomendo, empresa autogerenciável. Eu falei, procura essa empresa, porque você não precisa de a sua questão não é um ClickUp agora, não é um Desker agora, a sua questão é empresarial. Você precisa de mentoria, você precisa de orientação. Quando você resolver o básico aqui, aí procura lá o Christian, a Desker tá pronto pra você. Porque é a mesma coisa que aconteceu comigo no BIM também. Eu queria comercializar algo e falei, cara, mas você não tem um básico aqui. O problema não é a ferramenta, o problema é a gente faz essa analogia, Júlio. O problema não é a academia, o aparelho da academia, o problema é o personal trainer. Você tem que aprender a malhar, tem que aprender a usar o aparelho, né? Exato. E aí quando eu comecei a orientar a galera, aí eu espero também, é um grau de maturidade. Aí o cara chega e fala, Júlio, agora estou pronto. Eu falei, pô, legal, então agora... Você tá pronto pra eu te trazer tecnologia, porque o sonho de todo mundo, eu acho que você deve ouvir isso, é assim, o cara fala, eu quero ter indicador, eu quero ter dashboard, eu quero ver quem tá produzindo. Cara, pra chegar naquele botão, pra ver aqueles gráficos que a gente tem lá no Power BI,
Meu amigo. Tem muita hora gasta aí. Tem muita hora gasta. Então, assim, é claro que gestão à vista é o suprassumo, assim, a gente fala, todo mundo quer a gestão à vista. Você quer clicar e falar, quantas horas eu gastei nesse projeto com um clique? Só que tem processo por trás. Com certeza. E aí começa a aparecer muita coisa oculta. Então, por exemplo, nesse escritório de arquitetura que a gente estava contando que o objetivo final deles é saber se um projeto dá lucro ou prejuízo com uma certa precisão, vamos tentar fazer o caminho oposto. Imagina que uma pessoa que eles não têm o hábito, eles no caso têm, né? Eu tô falando de forma generalista. Mas imagina que uma empresa tem essa mesma dor e eles não têm o hábito de medir horas. Então o problema não é o indicador. O problema é que a tua equipe não está tendo o hábito de medir horas. Ou então você não está conseguindo imputar quanto é o custo homem-hora de cada pessoa da tua empresa. Então existe todo um processo por trás que no final das contas, chegar naquele número é fácil desde que você cumpra uma série de requisitos, né? Desde que você instaure no teu escritório algumas rotinas que vão te levar àquele número. E não adianta você querer ir para o resultado final. Você precisa ter steps, né? Você precisa primeiro criar a rotina disso, para depois criar a rotina disso, para depois você chegar nisso, né? Porque outra coisa que a gente percebe muito forte é que vou fazer de novo, a gente faz muita analogia com academia, dieta, essas coisas, né? Beleza, hoje eu decidi que eu vou pra academia, daí você malha 5 vezes na primeira semana, vai no nutricionista, toma suplemento, faz tudo na primeira semana. Na segunda semana perdeu aquela motivação toda, você fala, cara, dá muito trabalho. Eu não sei se é o que eu quero. E aí você volta pra tua média. Na nossa área, na Desker, é exatamente a mesma coisa. Christian, eu quero indicador, eu quero esse dashboard, a gente vai medir horas, a gente vai fazer gestão, na primeira semana. Chega na segunda semana, tudo retorna à média, né? Então, o caminho progressivo é sempre o melhor. Sim, e é por isso que eu falo que tem que ter os defensores, entende? Porque assim, você tem que ter alguém que lute pela causa, porque com certeza. Dentro da empresa. Porque se você deixa de monitorar, deixa de acompanhar, não tem a cultura. Até virar cultura demora. Cultura você não cria de um dia pra noite. Não, exatamente. Então, eu lembro disso que você tá falando, porque assim, hoje a SPBIM, pelo tamanho que ela foi se tornando, eu faço o seguinte, antigamente eu ia lá e falava, galera, vamos fazer isso. Quando tinha lá 10 pessoas, pum, mudava. Era muito rápido. Galera, fazer isso. Galera, fazer. Hoje já não dá pra fazer isso. Hoje você manobra uma lancha, não é mais um jet ski. Exato. Demora mais. E aí, o que a gente tem feito? Não, vamos fazer uma equipe menor aqui. A gente fez isso com o GatherTown, que é um software que a gente utiliza para metaverso. Para galera que tá de home, galera que tá aqui, falar entre os andares, etc., de uma forma mais otimizada, gamificada, vamos dizer assim. E aí a gente já tentou isso, olha como o time é importante, cara. A gente tentou isso há 4 anos atrás, perto da pandemia. Não funcionou. Por quê? Não é porque o software não funcionava. A complexidade que envolvia as pessoas terem o hábito. Quantas vezes ele tá usando lá o cadeiro e tal, o pessoal vai na cozinha, bota o bonequinho na cozinha. A galera tenta fazer o metaverso realmente ser um híbrido, fiel, sabe? Assim, fiel. E eu falava assim, a proposta, quando eu entendi naquela época, eu falei, beleza, testamos, a gente sempre tá testando novas tecnologias. E aí eu retomei isso agora, recentemente, só que eu fiz diferente. Eu fiz assim, ó, agora cada líder é responsável pelo seu espaço. Eu não tinha um defensor, uma pessoa que lutava pela causa. Eu juro que acreditava, falava, todo mundo tem que fazer isso. E tem que ser dessa forma. Aí quando eu deixei com o líder, eu falo, o líder libera, depois agora o líder vai ter um braço direito, e aí vai ajudar essa pessoa e vai criando essa cultura. Porque quando entra alguém novo, entrou uma galera nova, eles se adaptaram muito rápido. Isso é bacana, entende? Porque tem essa questão também. Quando tem a troca, eu vejo o lado positivo, não o lado ruim. Eu vejo, por que alguém saiu? Colho o feedback positivo ali, por que saiu. E quem tá entrando novo, tá vindo com sangue novo. Então a pessoa vem já com essa... Eu sempre brinco, né? Alguém que sai de uma empresa, ela sai frustrada de uma empresa e vai com energia para outra empresa. E a pessoa que saiu frustrada de outra empresa tá vindo com energia para cá. Então o mercado é assim. Exatamente. É relacionamento o tempo todo. E aí quando a gente fala de gestão, por que eu falo muito sobre todos esses tópicos? Cara, gestão é pessoas. Sim. Gestão não é computador, gestão não é... Não é técnico. Não é técnico, o software é só um meio. Né? Exato. Só que quem vai apertar os botões, quem que vai apontar as informações... Ainda são pessoas. São as pessoas. Por isso que eu falo sobre essa questão de... A gente até ontem estava
planejando alguns treinamentos internos, assim, com a equipe, porque eu acredito muito nessa questão de você... A gente tem internamente uma academia, então a gente tem a formação contínua da galera estudando e etc. Então a gente tenta dar essa provocada, a gente ajuda a pagar meia na pós-graduação depois de um tempo de casa. Então a gente tem essa cultura da educação, porque eu acredito que toda empresa, se você não tem essa educação, é muita imposição, você vai depender muito da boa vontade da pessoa do outro lado, ela querer aquilo. E se a pessoa que eu falo assim, cara, eu posso dar de comer, mas a pessoa tem que ter fome. Exato. E quando a gente fala de tudo isso para usar um software dessa forma, não adianta nada eu te dar uma Ferrari, nem você falou, é o piloto, né? Então, assim... E a gente faz até uma antivenda nesse momento que seja a Desker, seja qualquer outra ferramenta de gestão, se eu fosse traçar um gráfico de adoção da ferramenta, ele é o seguinte, imagina que em X aqui eu tenho o tempo, em Y eu tenho a motivação na implantação. A motivação começa bem alta. Vai cair. Aí você faz aquela POC, você viu uma apresentação do software e você fala, cara, isso aí é pra mim, é o que vai resolver todas as minhas dores. Aí tá lá em cima a motivação, tá lá em cima a expectativa. Você começa a usar algumas vezes, é um mergulho. Por quê? Porque não existe nada, pode ser o melhor software do mundo que vai se adequar à tua empresa do dia pra noite que você pensa ele já tá fazendo. Aí cabe a você sair daquele mergulho e você retoma de novo. Então, lá na Desker a gente brinca que o gráfico ele começa alto, ele mergulha. O nosso papel como Desker não é evitar o mergulho. O mergulho é porque já existiu uma expectativa criada antes pelo cliente. Não está no seu controle. Não está no meu controle. O que está no meu controle é fazer com que esse mergulho seja menos profundo e subir de volta da forma mais rápida possível. Ou ele mais longo, assim, né? Ou ele mais longo. Mas ainda assim precisa com que a pessoa esteja disposta a fazer aquilo, né? Então, tudo isso que eu tô falando, felizmente, deu muito certo. Hoje a gente tem uns números bem legais, assim, na empresa. E isso nos mostra que sim, a gente tem uma vontade a nível de Brasil, das empresas. Por mais que eu tenha um contato muito forte, por exemplo, com os Estados Unidos, eu vou para lá pelo menos 2 vezes por ano, esse ano vou até mais. E eu estou sempre conversando com a galera de lá, seja de tecnologia, seja de investimento, propriamente também na construção civil. E assim, não sejamos hipócritas e não, né? Lá está à frente, né, nessa parte, o pessoal tem tem feito uso de tecnologia melhor do que a gente. Ao mesmo tempo, a gente não deixa também tanto a desejar em algumas outras áreas. Então, eu acho que a nossa missão como Desker também é tentar trazer essa parte da tecnologia para os escritórios aqui do Brasil, para as incorporadoras aqui do Brasil, fornecer boas ferramentas, boas soluções, boas experiências, para que a gente consiga cada vez mais fechar esse gap do Brasil com países mais desenvolvidos, né? E eu acho que a gente tem a visão muito alinhada, porque eu também vou bastante para lá e eu trago essa informação, trago toda essa formação para o Brasil como inspiração, porque infelizmente, pessoal, quando a gente fala sobre isso, é porque o nosso ambiente aqui, a gente está limitado. E aí, quando a gente vai para fontes externas, seja nos Estados Unidos ou se você tiver colegas fora do Brasil, é buscar beber de alguma fonte, né? Exato. Então, e nada melhor do que trazer para o Brasil, né? Porque também você sabe que tem... Esse eu acho que é o potencial que a gente consegue trazer para o Brasil no sentido de melhorar, né? A economia, melhorar com certeza os serviços, trazer essa tecnologia. E é engraçado porque passou muitas startups aqui com a gente e a maioria fez isso. Foi para os Estados Unidos, Silicon Valley, etc. Trouxe, bebeu dessa fonte e falou, cara, o Brasil precisa disso. Exato. E aprender com mercados mais desenvolvidos no final do dia, né? É parar de pensar daquele jeito assim, mas o brasileiro tem muito síndrome de pé de chinelo, essas coisas assim, né? Não, na verdade a gente tem que saber o que a gente é bom, saber o que não somos e aprender com quem é melhor que a gente naquela determinada área pra gente acabar melhorando. Não, eu até complemento, cara. Eu, como brasileiro, eu falo isso muito, assim, cara. O Brasil, a gente tem uma força de motivação, de execução. Não, a gente não lá da razão, da emoção, que eu não vejo muito em outros lugares. Realmente, o Brasil é quente, o Brasil ele tem essa... O que a gente precisa é beber de boas fontes. Perfeito, educação. Então, se inspirar nessas outras empresas nos países desenvolvidos, mas trazer isso made in Brasil, né? Exato. Acho que essa o jeito tupiniquim, né? Isso funciona bem. Uma questão que eu tenho é assim...
Desafios que você vê hoje no mercado para não só implantar a Desker, mas para que isso seja mais comum, vamos dizer assim, no mercado. Talvez o principal desafio que eu vejo, não é que ele é um desafio, mas é a barreira, né, no caso que a gente vê principalmente hoje, é justamente a gente fazer com que as empresas entendam que tudo isso é um processo e que não existe bala de prata. Né? Porque a gente vive hoje, e isso não tem nada a ver com Desker ou com... Né, tem a ver com outras filosofias numa sociedade um tanto quanto imediatista. Né? Hoje em dia a gente não consegue esperar 40 minutos para chegar uma pizza do iFood. Ao mesmo tempo, existe uma expectativa e empresas e fundos investem bilhões de dólares em desenvolvimento para conseguir artificialmente criar isso, que você compra um software, esse software em 10 segundos resolva todos os seus problemas. Então, a gente tenta, como eu brinquei antes, é até uma antivenda, mas a gente deixa alinhado já desde o começo que é um processo. É um processo porque a gente entende processos das empresas, a gente entende especificidades, a gente entende todos os fluxos dela para, em um determinado projeto de construção, você conseguir entregar a melhor solução. Então, o que a gente bate muito hoje é a gente conseguir trazer para as empresas, e o pessoal tem aceitado bem isso, mas ao mesmo tempo a gente sempre deixa muito claro que não existe mágica. Existe sim trabalho duro, boas soluções, boas práticas que no compound da coisa te trazem um resultado legal. Né? E a gente se policia para entender cada vez mais que eventualmente algumas empresas elas não querem gestão. A gente parou de comprar essa briga no mercado porque a gente... Santa Catarina, né, tem um caso muito famoso, né, muito bem contado, que é da RD Station. Né? A RD Station, eu já assisti algumas palestras do Eric, que é um dos founders da empresa, e a RD Station, eles tiveram todo um trabalho de educação do mercado. Então, eles educaram o mercado para o que é o marketing digital e tudo mais. E isso é muito tentador, porque muitas vezes você acaba vendo que uma determinada empresa não tem cultura de gestão e você pensa, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que educar o mercado. Mas às vezes não. Às vezes é você não vender um produto para alguém que não quer comprar e vender para quem quer comprar. O empreendedorismo é muito isso. E pessoal de empresa de tecnologia, de startup, agora que eu estou já fazem alguns anos nesse mundo, eu vejo que um grande erro muitas vezes é esse. É você forçar um produto para alguém que não tem a vontade de comprar aquele produto e ao mesmo tempo você esquecer que tem um mercado inteiro querendo comprar soluções que é só você adequar a tua para ela. Então, venda no final do dia, falando de vendas agora, vender é reduzir o atrito. Eu gosto muito desse conceito. Qual que é o atrito nesse caso? O atrito é que você está tentando convencer a comprar alguém que não quer. Ao mesmo tempo, o mercado está cheio de pessoas querendo boas soluções e ao invés de você estar focando nelas, você está tentando convencer alguém a comprar algo que não quer. Então, esse é um desafio que a gente passou no passado e a gente conseguiu ter essa maturidade para entender. E hoje eu fico muito feliz que a gente conseguiu chegar no público certo, que é o público que realmente valoriza a solução. Então, é quem vê o valor, né? Porque no final é a briga de valor, né? E eu falo isso também. Quando a gente vai falar de BIM, primeira pergunta que eu faço pro cara, de 0 a 10, quanto é importante isso pra você? Exato. Se o cara não botar ali 7, no mínimo, cara, isso não vai ser importante pra ele, vai ser pra mim. Exato. Não é o teu cliente. Eu não tenho mais essa questão de catequizar, né? Então, assim, eu sou curioso, então procura a minha escola e vai lá e faz um curso na minha escola. Perfeito. Pronto. Não, agora eu quero implantar, quero transformar, usou os verbos que eu gostaria de ouvir. Fala, opa, vamos conversar então, que aí a gente fala sobre a implantação disso na sua empresa. Então são níveis, né, de maturidade, mas o que eu vejo, tá? Hoje o esforço, quando a gente fala de tecnologia, tá muito mais aceitável, né? Muito. A barreira de entrada, ela vem diminuindo com o passar dos anos, né? Principalmente pós-pandemia, que a gente fazia muita reunião presencial e etc. Então eu entendo que hoje a gente consegue escalar. A nossa briga principal de todo mundo aí que tá ouvindo esse podcast, já vai fazer mais de 1 hora, briga de atenção. Exato. É o tal conteúdo Nutella e Raiz lá, que eu aprendi lá do Érico Rocha. Porque assim, ele falava uma coisa que é muito bacana quando a gente fala de gestão, que é assim,
É tornar as coisas difíceis fáceis e as fáceis difíceis. Você já ouviu essa história, não? Não, exatamente assim não. Não, então assim, ele falava uma coisa que eu achava muito bacana, eu implementei assim. O que é difícil para nós? Mudar. Mudar no que? Quero dar lucro, minha empresa quer dar lucro, tá? Que ações que eu tomo hoje difíceis, vou dar um exemplo. Olha, a pessoa procrastina muito, ela não gosta de fazer controle de horas, são coisas difíceis para ela, mas que para ela é importante. Como que eu torno isso fácil? Como eu torno isso fácil? O difícil fácil para que eu tenha o resultado que eu quero. Aí ela fala assim, não, então vamos fazer o seguinte, vamos migrar disso para um Excel, já que não tem nenhum controle, vamos começar a fazer no Excel. Não é o melhor dos mundos, mas vamos. Então, o difícil vai começando a ficar um pouco mais fácil. Depois de alguns anos mexendo com Excel, tudo, aí ela fala, agora eu quero colocar um software, um Trello. Vai caindo. Agora eu quero ir para um ClickUp. Vai caindo. Agora eu tô pronto para um Desk. Exato. Então eu falo que essa mudança que a gente está esforçando, esse esforço de mudança, ele é uma luta diária. Então, vou dar um exemplo de processo. Nós criávamos muito processo textual. O meu sonho na empresa era ter as coisas padrões. Então, qual que é a dificuldade para toda empresa? Processo, que é chato. É algo chato. Ninguém falou processo, a pessoa fala, vou pular aqui no vídeo. Antes disso, você que tá ouvindo o podcast, não esquece de dar 5 estrelas. Passa por um colega de profissão, que eu tenho certeza que vai ajudar ele a chegar no próximo nível. Então, o que a gente fez na época? Cara, como a geração hoje gosta de consumir conteúdo, vídeo. E a maioria escuta um 2x, 1.6x. Uhum. E aí eu falei, então beleza. Então vamos fazer o seguinte, pega o processo e tudo vai ser digitalizado. Vídeo. Quebra em categorias, virou um curso, etc. Vou te dizer, nosso engajamento foi para 90%. Eu acredito. E aí, a parte escrita, que tem a galera old school, que é 10% da minha equipe, a gente integrou com o ChatGPT. Uhum. Então você pergunta pro ChatGPT, o ChatGPT resume para você aquilo que você quer. Perfeito. Que é aquelas pessoas que gostam dessa metodologia. A pessoa que gosta de outro caminho vai... Então são formas... Eu entendi, o processo sempre existiu. A questão é como a gente deixa acessível. Exato. Você para de tentar bater na pessoa para que ela tente mudar os hábitos dela e você... Ela não vai mudar. Ela não vai mudar. Eu brinco isso com todo mundo. Não tô aqui para criar filho de ninguém. Porque assim, é uma questão que eu não vou mudar a pessoa. Exato. Entende? O que eu posso fazer é o seguinte, olha... Como você adapta as formas de aprendizado, mas aí eu aplico esse conceito todo dia na minha vida que o Érico passou, entendeu? O que é difícil eu vou tornando fácil. Né? Então, uma analogia assim, só pra gente finalizar, eu lembro que era a questão a gente sempre traz pra academia, etc, que são coisas mais comuns, né? Mas é igual, uma pessoa quer emagrecer, como que pra ela é difícil emagrecer? Como ela torna fácil? Todo caminho que ela faz, ela come um doce, alguma coisa. Cara, primeiro passo, vamos mudar o caminho. Exato. Segundo passo, vou me inscrever na academia. Terceiro passo. Então, esse difícil, você vai tornando ele fácil com um monte de ações, não é uma ação. O cara não vai aplicar lá o Ozempic e vai mudar de um dia para noite. Esse é o negócio. Vai ser mais uma ação dentro de ações. Então, quando eu falo de gestão, é 100% ação. 100% ação. 100% ação. Então, o cara quer mudar. Você quer mudar o quê? Hoje eu não tenho nada. Tá, o que tá fácil, que é muito difícil para você fazer hoje? O que dá pra gente implantar amanhã? E você está exposto a um meio que te ajude a fazer isso também. Porque, ao mesmo tempo, eu quero mudar a gestão do meu escritório, mas eu não converso com ninguém sobre gestão, eu não me interesso por gestão, eu não estudo sobre gestão e eu não tenho um software de gestão. Meu amigo, no final do dia, você não está exposto àquele meio que vai te fazer tomar essa decisão. Então, se expor a esse meio, começar a estudar, começar a trazer processos, traz alguém para perto da empresa que manja disso, né? É o caminho. É o melhor caminho para você começar. E não ir pro caminho do Ozempic, né? Sim, é você... é difícil ir na academia. Claro, você mora a 4 km da academia, realmente é difícil. Mora na mesma quarteirão da academia, vai facilitar. Então você facilita isso. Por isso que é um monte de ações. E tem coisas que aí eu falo que dentro das ações vão tornar difícil o processo, mas você tem que lutar pelo processo. Então, por exemplo, eu lembro quando eu fui implementar o Scrum numa empresa... Falei, não, o que para vocês é fácil? Não, aqui a gente é das antigas, a gente não usa tecnologia, tá? Post-it vocês usam? Sim, vamos começar pelo post-it, vamos. Fez na parede, backlog, assim? Isso, parede. Backlog era de vidro, né? Backlog, to do, doing. Aí o que eu só coloquei ali, review e done. 4 colunas, que é o que a gente até usa hoje, até hoje. Tá bom. Vamos lá, que projeto você vai fazer? Aí eu peguei que a pessoa pegava o post-it, vamos listar todo mundo envolvido
para chegar nesse produto que tem que ser feito. Microgerenciamento. Tinha dado 100 post-it. A gente combinou, ó, essa cor do post-it, ela serve para o que envolve modelagem no programa, essa cor que envolve documentação, essa cor... Depois faz esse exercício que está assistindo no podcast. Essa cor aqui envolve cliente, reunião, essa cor... Então eu falei, legal. Fizemos isso. Aí a gente colocou na paredinha, falei, todo dia ritual. Falei isso muito com o pessoal da Prevision. Sim. Ó, ritual. Ele falava muito sobre ritual. Falava, ó, toda manhã vocês vão chegar, vai pegar o post-it que vocês combinaram da semana e vai colocar ali o que vocês estão fazendo. Cara, e era legal. Toda semana, líder chegava, Scrum Master. Eu troquei essa parte muito... Como fala? By the book por... Ó, você vai ser o dono, vocês prestam conta, sim. Esse aqui é o apoio. Você não ficou tão literal na metodologia, mas tentou adaptar para a realidade da tua empresa. Não pega, senão fica muito chato. Aí eu fiz isso. Quando a gente adaptou isso para essa empresa, e foi indo. Cara, acho que passou um mês. Ele falou, Júlio, aquele negócio vai pra frente, agora a gente só vai usar post-it. Eu falei, calma. Esse aí é só pra... O post-it foi uma provocação, agora você escolhe um software. Exato. Agora você vai pra Desker, agora você vem pra Desker, que é um caminho bem mais fácil. Então, assim, aí ele entendeu gestão. Só que aí, o que a gente fez isso? A gente foi fazendo em células nessa empresa. Foi bem legal, cara, essa experiência, porque eu fiz uma equipe, foi na segunda equipe. Cara, sabe onde que deu uma rasteira assim? Quando eles montaram um quadro de um lado, a outra equipe ficava do outro lado. E aí teve uma limpeza no dia, a tia da faxina pegou. Apagou tudo? Limpou tudo. Caramba. Aí eu falei, vocês entenderam agora porque isso tem que ser digital? Não dá pra ser físico? Aí ele falou, entendi. Então eu falei, mas pelo menos agora vocês já sabem o que é metodologia. Exato, porque o hábito no final do dia, computar horas que a gente estava falando antes de uma tarefa, basicamente é hábito. Né? Você tem que entender que ao executar uma tarefa, além de você dar um check nela, você tem que entender quantas horas foram gastas. Né? Então, rituais da empresa, essas rotinas que você instaura para que torne mais fácil essa parte da gestão, faz total sentido. E uma coisa que a gente não fazia, que eu não sei se vocês lá têm essa cultura, mas era sobre a parte do review, cara. A gente aumentou muito o review. Sim. Porque quando a gente diz ali review, pessoal, a gente tá falando sobre controle de qualidade. Exato. Antigamente, para quem trabalha com projeto ali, imprimia canetada. Pega a canetada, olhava e vinha arrumando o desenho, né? Cada um com uma caneta de uma cor. Cada um com uma caneta de uma cor, etc. Funciona. Então, o que a gente pegou? Olha, essa canetada vai ser dentro da tarefa. E aí, o que mudou também? Dentro das tarefas do software, te dava o print screen e devolvia pro cara que fez errado. Exato. E aí, quando esse cara fazia o card, ele dava o play na atividade de retrabalho. Ele não dava o play na atividade de desenvolvimento. Porque ele desenvolveu, falou que estava pronto. Aquilo ali é uma hora... realmente foi paga porque foi o custo para chegar naquilo. Quando o revisor olhou aquilo e falou, não, você não seguiu os padrões, está errado. E a pessoa joga em retrabalho, o produto para o cliente não muda. O produto é o mesmo. Entrega o mesmo. Só que eu entendo se a minha equipe está performando mais ou não. Se ela precisa de mais treinamento ou não. Se ela precisa de mais atenção ou não. Você sabe onde está o gargalo, né? Exato. O gargalo é tempo de produção, o trabalho é um checklist que não está refinado e a pessoa está errando muito. Aonde que está o problema, né? Exato. E aí eu entendi que o problema, a gente sempre está discutindo sobre o problema. 2 problemas principais. Primeiro, liderança. Então o líder chegava e falava, olha, tem que entregar no prazo, entrega aí, se vira. E aí a pergunta-chave que eu fazia para as pessoas era, Guilherme, tem alguém te instruindo? Não, estou fazendo sozinho. Falava, tá errado. Porque se o estágio, o cara que é estagiário e o verbo é aprender, quem está ensinando? Exato. Então eu já falei, por isso que vai voltar o trabalho. Exato. Não adianta você só mandar o líder que é líder, bate meta que o time fazendo certo, ele ensina. Exato. E aí eu falava, putz, quanto tempo tá gastando? Aí eu falei, puxa no BI, quanto tempo tá gastando em treinamento? Nada. E sabe o que a gente vê também, Júlio? Que muitas empresas, e olha que provocação legal, muitas empresas acabam promovendo para líderes, e é uma prática comum, bons colaboradores. Né? Então eu tenho uma pessoa que detalha a planta de forma muito bem, ele vai ser o líder do setor de planta de formas. Só que muitas vezes ele é muito bom na produção, ele não é bom em liderar pessoas. Em gestão. E isso é totalmente contraintuitivo, mas ao mesmo tempo você criou 2 problemas na tua empresa fazendo isso. Você tirou alguém bom da produção e tirou de lá, onde que ele performava bem, e colocou ele numa área que ele não performa bem
onde ele não vai conseguir fazer com que as outras pessoas produzam nem para cobrir o que ele fazia antes. O Marcelo chama isso aí de você tornar alguém competente incompetente. Exatamente. E isso aí, muitas vezes, o gestor da empresa e a gente tenta trazer números também para que os gestores tomem melhores decisões com base também nisso, em produtividade e tudo mais. Mas o gestor da empresa, ele não pode julgar o tubarão pela sua capacidade de correr, né? Então, você muitas vezes alocar a pessoa no lugar errado não tem nada a ver com produtividade. Tem a ver com sensibilidade do gestor de conseguir entender onde a pessoa tem uma melhor performance. Né? Mas também eu acredito muito que é treinável, sabe? Assim, se o gestor fala, pô, beleza, aquele cara era muito bom em desenho. Primeira pergunta é, Guilherme, você quer ser um gestor? Essa é a primeira questão. Tá com fome, né? Pode falar sim por sim. Sim envolve comprometimento, envolve... Sim, quero. Então tá bom. Então, para ser gestor, você tem que ter essas habilidades. Aí é onde eu vejo que as empresas têm falha, e a gente corrigiu isso, que é na questão sobre o cargo, a função do cargo, as habilidades que o cargo exige. Job description, né? Porque se o cara não tem lá, a gente chama aqui de plano de crescimento individual, PCI, aí tem o registro-chave de função. Então, quando você vai escrever a função, eu sempre falo atividade e eu falo responsabilidade. Então, quando eu falo, você vai ser um gestor, as suas atividades, ela pode ser que diminui um pouco. Mas a sua responsabilidade, ela aumentou. Correto. E às vezes as pessoas tendem a falar, poxa, mas eu mudei de uma área, tô indo para outra área e ganho a mesma coisa. Um exemplo. Eu falo, mas mudou a atividade? Mudou. E a responsabilidade é a mesma. Então eu falei. E o resultado é o mesmo? É o mesmo. Então você já deu a tua letra, né? Você já deu a letra. Então, assim, é um ponto que eu falo para as pessoas que, assim, você tem que entender que o que manda é resultado. E agora, sim, claro, pode ter pessoas que não sabem fazer uma boa gestão. Ela está disposta a escutar o colaborador e falar, cara, o que eu posso melhorar? Esse é o negócio. Nossa, isso aí faz muita diferença. Porque você fala, cara, onde eu errei com você? O que eu posso melhorar na comunicação? O que você faria diferente do que eu fiz? O meu sonho, agora falando de CSE, mas se aplica a Desker também. Eu sempre digo que não é um colaborador chegar para mim e dizer assim, eu quero ganhar mais. O meu sonho é ele chegar para mim e falar o seguinte... Como que nós dois conjuntamente podemos melhorar o quanto eu rendo para a empresa para que, por consequência, eu ganhe mais? Porque no final do dia, beleza, todo mundo sempre quer ganhar mais, todo mundo quer ser mais valorizado, mas ao mesmo tempo você tem que entender que o quanto você ganha é diretamente proporcional ao quanto você entrega. E se você consegue entender essa correlação, e não é somente o colaborador, não, é também nós como empresários no mercado. O quanto a gente consegue precificar de um projeto é diretamente proporcional ao quanto a gente entrega de valor naquele projeto. Falamos isso agora há pouco. Então, ao mesmo tempo... você conseguindo melhorar a tua entrega, e melhorar a entrega não é necessariamente trabalhar mais. Melhorar a entrega é trabalhar de forma mais inteligente. Na CSE a gente conseguiu, misturando um pouquinho as empresas agora, né? Mas a gente conseguiu melhorar muito a produtividade com tecnologia. Então a gente usa lá para projetar a estrutura do TQS, a gente desenvolveu plugins próprios do TQS que fizessem com que o resultado do TQS venha mais parecido com a nossa, com a nossa entrega, minimizando absurdamente o tempo de edição no output do TQS. Foi uma ideia de um colaborador nosso. Obviamente, comprada por mim, investida pela empresa, mas quando que ele trouxe isso, eu disse, cara, perfeito. Hoje a gente basicamente triplicou a produtividade. Não trabalhando o triplo do tempo, mas fazendo algo mais inteligente. Então, é esse pensamento que eu acho que tem que ser cada vez mais explorado. Não, né? eu falo isso pra todo mundo, cara. Até antes de ter negócio, eu falava, cara... Eu queria ter aquela preguiça boa que eu falo, sabe? Porque não dá pra fechar a conta, não dá pra você ganhar muito. Até como empresário ou até mesmo como colaborador. Como é que você ganha mais dinheiro entregando a mesma coisa? Não tem como. E se você tira tempo, como é que você vai produzir mais? Então eu falava assim, olha... Eu sempre olhava de um jeito que eu falava, cara, como que eu diminuo o meu tempo? Eu quero que sobre tempo pra mim. Eu não pensava nem na empresa. Eu falo, eu quero que sobre tempo pra mim, porque eu quero, se eu economizar um tempinho aqui, eu já consigo colocar um Duolingo pra estudar o inglês, eu já consigo ler um livro, sabe? Eu não queria perder tempo, porque eu sabia que se eu ficasse ou não naquela empresa, cara, eu vou levar tudo comigo. Exato. Né? Tá na minha cabeça. Então, eu sempre pensei disso. Só que, consequentemente com isso, eu estava sendo mais produtivo. Eu trazia mais resultado. Com então certeza. Eu falava pro pessoal, cara, eu nunca pedi aumento na minha vida. ele vinha assim de bandeja. Por quê? Porque eu entendia que eu fazia o que os outros não estavam fazendo. Então assim, eu falo pro pessoal sobre ambiente, sobre leitura. A gente também vivenciava um tempo antigamente que não estava muito fácil. Então eu queria saber sobre BIM 2010, 2011, era bibliografia internacional, eu não sabia inglês.
Era bibliografia internacional. Você tava no time de país errado ainda, né? E aí eu falei assim, cara, só que o ambiente hostil nesse sentido, de não ser tão fácil, ele me ajudou a me moldar. Você aprendeu Hoje, inglês? a pessoa dá um Google, um chat GPT, TikTok, ele busca a informação muito rápido. Então a briga, aí eu até falo isso para todo mundo, a concorrência aumentou, porque tá tudo fácil. Então, como a concorrência aumentou, o valor diminuiu, oferta e demanda. Faz total sentido. Então, aí, como diminui, eu falo, cara, então, como eu acho a minha especialidade, como eu busco o meu caminho, como eu me diferencio. Exatamente. É igual quando a gente foi fazer o podcast, foi fazer o texto, eu falei, cara, você vai ouvir uma pessoa, você vai ouvir 10, vai ouvir 1 milhão, 10 mil. Cara, eu vou fazer porque eu tenho um objetivo que eu tô fazendo isso. Exatamente. A consequência disso é um bom trabalho, é uma boa apresentação. A gente começou nosso primeiro podcast com o celular, cara, na minha sala lá embaixo. Então, assim, até ter uma sala é a jornada, entende? É a jornada. Então eu falo para todo mundo que gestão, só pra gente voltar pro podcast, e tudo isso tá correlacionado. É igual quando eu vou implantar a BIM, eu falo, cara, eu vou te entregar processo e tecnologia. Pessoas eu não te entrego. Não tem como. Agora, se você me trouxer pessoas engajadas, eu te garanto que a gente vai ter um baita BIM aqui. Com certeza. Que foge da tua alçada, mas ao mesmo tempo potencializa o teu trabalho. Você falou de personal trainer. Que adianta ter um personal trainer que você pague bem, que... Cara, mas você não tem o comprometimento, você não come bem, você não vai na academia. Não vai na academia. Eu tinha um colega meu que ele falava que ele comprava livro porque ele se sentia mais inteligente só de comprar o livro. Eu falei, cara, mas tem que ler o livro, né? Não adianta estocar lá do livro do zero, né? Exato. Então, assim, não tem jeito. No final da linha lá, quando a gente olha lucro, tem um monte de coisas que você tem que fazer, um monte de ações. Por exemplo, sextou, legal, vou ficar de folga. Beleza. Eu falo pra todo mundo, se toda sexta pra você é um dia feliz e toda segunda é um dia triste, repensa bem a sua profissão. Porque eu sempre, quando eu ia trabalhar, até quando eu tive o meu negócio, não é que assim, segundou, tô lá, não. Mas eu entendia que cada dia que passava eu tava um dia mais próximo daquilo que eu queria. Entende? Era um degrau que eu dava mais ali. Você falava, caramba, cara, hoje eu tô um dia a mais, tá acabando minha pós. Hoje eu tô... Quando a minha esposa engravidou, isso pra mim era... Caramba, falta só 2 meses, cara. Falta só 1 mês. Então, assim, não era que a ansiedade que destruía a pessoa. É aquela ansiedade de... Tá chegando. É então, isso. na faculdade era assim, no TCC. No trabalho, quando acabava o projeto, eu já ficava assim, putz, o projeto tá acabando, tem que entrar outro projeto. Não, mas, pô... Então, assim, tudo é uma luta quando a gente fala. Quando a gente fala de gestão no final do dia, a gente tá falando sobre... como trabalhar o lado humano de tudo isso que a gente tá falando. Se for resumir o podcast, é assim, cara, Exato. Investe em gestão. E o primeiro passo, queira saber. Você não sabe se a tua empresa está dando lucro ou prejuízo se você não busca saber aquilo. Então, a gente falou da academia. Você quer emagrecer? Primeira coisa, queira emagrecer. Queira. Quer saber sobre gestão? Primeira coisa, queira saber sobre gestão, se interesse, tenta melhorar aquele processo na tua empresa, né? Porque eu acho legal tudo isso que a gente está falando, porque a gente está falando de gestão de uma maneira ampla, né? O podcast, obviamente, eu não venho aqui ou qualquer palestra para vender Desker. Eu venho aqui para melhorar a consciência sobre gestão, porque aquilo que a gente falou, você só conseguiu fazer com que a pessoa digitalize o Scrum quando ela conseguiu entender a cultura e ela fez na parede. Então, a conscientização a partir de tudo isso traz... essa luz na cabeça da pessoa que ela buscar mais sobre o assunto, né? E a minha função, basicamente, hoje é essa, né? E a tecnologia ajuda a gente muito nisso, muito mesmo. Perfeito. E pra gente concluir, que a gente tá chegando aqui no final do podcast, queria que você mandasse uma mensagem ali pro pessoal que tá ouvindo o podcast. Pô, Pode pensar aí. Vou até pensar na mensagem aqui. Mas, quem sabe, eu vou improvisar uma aqui agora, Júlio, que a mensagem, quem sabe, seja um insatisfeito positivo. A gente tem no mercado, e as empresas do jeito que elas são hoje, ou melhor, vou recomeçar. A gente tem as empresas que nos trouxeram todas essas maravilhas que a gente conhece hoje porque teve alguém que estava positivamente insatisfeito com o que tinha até então. O que é a diferença de ser positivamente insatisfeito e negativamente insatisfeito? O insatisfeito negativo é aquele cara que sabe que não quer aquilo, mas acha problema em tudo. O positivamente insatisfeito são pessoas que sabem que aquilo que está fazendo não está bom, mas ao mesmo tempo busca achar soluções. Não é aquela pessoa que acha um problema para cada solução. É a pessoa que acha uma solução para cada problema. E eu acredito que isso, em um efeito composto, é o que move o mercado. Então...
Talvez uma qualidade que eu sempre gostei em mim e que eu admiro muito nas pessoas são as pessoas positivamente insatisfeitas. A pessoa que fala, cara, isso aqui não tá legal. O que eu posso fazer para melhorar? Então, se eu pudesse deixar uma frase que eu uso pra minha vida, eu uso pra mim muitas vezes, quando que eu me pego numa fase meio reclamão também, que todo mundo tem, cara, volta a ser positivamente insatisfeito. Não se contente com o que você tá vendo, mas ao mesmo tempo faça diferente. Ótimo, show, cara. Eu lembro de um livro que eu li que ele falava sobre antifragilidade, né? Porque todo mundo falava resiliência. Nassim Taleb. Aí quando eu fui falar, antifragilidade, o que é o conceito, né? Porque você tem 4 vetores, assim, que a gente tá falando sobre mudança. A gente tá falando sobre mudança. Uhum. Então ele falava assim, o estresse que você tem de mudança e o resultado que você colhe. Não, resultado que você colhe, estresse de mudança. E ele tinha 4 respostas para isso, né? 4 quadrantes. E aí o primeiro deles, assim, que era estresse grande, resultado, muitas vezes baixo, que é a fragilidade. É o cara que passa por um desafio e você fala, tem que entregar amanhã um projeto. Primeira coisa deu errado, segunda deu errado, ele vai dar uma desculpa e vai embora. Ele abandona, fragilidade, pessoa frágil. Aí tinha o segundo, que era robustez, que ele falava assim, sobre ele passa pelo processo, é estressante para ele tem um pouco mais muito mais resultado que o cara frágil, ele tem uma linha assim mais contínua, e aí ele volta a cair de novo. Esse é o robustez, é o cara que sobrevive ao processo, tem que entregar. De novo isso, mas ele passa, entendeu? Ele é reclamão, mas ele passa pelo processo. Aí vem o nível de resiliência, que é o nível do cara que ele se estressa muito, mas ele tem um baita resultado, e ele mantém uma constância, e ele para nessa constância. Que é o cara que, não, vamos conseguir, vamos pra cima, não, tudo bem. E aí tem o último nível, que é o nível de antifragilidade. Que era o nível, cara, que ele se estressa muito, sabe, assim, é um nível de... Ele se compromete demais, só que ele tem um nível de resultado muito alto. Uhum. E aí isso depois exponencia, assim, é um gráfico. Depois eu vou tentar achar essa imagem e passar pra vocês. Depois ele é um gráfico, assim. Então, eu entendia que a antifragilidade era um negócio que o cara passava por aquilo, ele entendia que os problemas motivavam ele. Porque ele falava, problema novo, coisa boa, vou trazer o resultado novo. Exatamente. Não tem como evitar que aconteça. O problema sempre vai acontecer. Vai acontecer. Obviamente você tenta mitigar ao máximo, mas sempre vai acontecer. Cabe a você entender. Foi o que a pandemia nos trouxe, né? A pandemia, ao mesmo tempo, obviamente foi uma tragédia, foi algo muito ruim, mas trouxe várias oportunidades pra gente aprender. Né? Então... ou você morre ou você se adapta, né? Exatamente. E a gente escolheu se adaptar. Perfeito. Pessoal, eu queria agradecer aqui sua presença, Christian. Eu vou deixar aqui as suas redes sociais, o seu LinkedIn, o endereço da empresa. Vou deixar todos os dados aqui para quem quiser se conectar com você. Cara, baita papo. Agradeço demais o convite. Me chama sempre que eu tô sempre à disposição. Obrigado e até a próxima, pessoal. Valeu, pessoal.